Olá, estou aqui para a nossa live de hoje, onde eu convido a doutora Josiane. Ela é dermatologista, especialista em medicina chinesa, e a gente vai falar sobre estilo de vida saudável. Sejam bem-vindos. Deixa eu escrever aqui o nosso tema. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Nosso tema é estilo de vida saudável. Deixa eu fixar aqui o tema. Doutora Josiane é a nossa convidada de hoje. Olá, sejam bem-vindos. Eu vou entrevistar e bater um papo com a doutora Josiane, que é dermatologista, especialista em medicina tradicional chinesa. Vamos falar sobre longevidade, como aplicar, assim, de forma simples e prática, estilo de vida saudável. Ela é dermatologista há 30 anos, então o que é oportuno é porque a gente vai falar sobre estética e beleza também na gastronomia, né? Como tornar a comida saudável, bela, com potencial de longevidade. Olá, olá, obrigado pelo carinho de todos. Deixa eu pedir uma ajuda aqui. O Ale vai me ajudar aqui para fixar o tema, estilo de vida saudável. Sempre ele que faz esse papel para mim. Ale, me ajuda aqui, por favor. Escreve o nosso tema aqui e fixa, por gentileza. Tá difícil. Ele tá falhando. Tá falhando um pouco. Estilo de vida saudável na prática. E agora, como que a gente fixa? Vamos lá, tá difícil, né? Fixar o comentário. Então agora a doutora Josiane me ajuda aqui, que ela vai entrar, ler. Geralmente é ele que me grava. Hoje eu tô fazendo pela primeira vez uma live que eu tô fora da cozinha, porque tem muitos comentários bacanas pra gente fazer hoje. Não, doutora Josiane, não. Será que eu tenho que... Será que o Lemanju não segue ela? Tem algum problema, será? Hein? Ela tá na sala? Não, acho que não. Doutora Josiane tá na sala? Não. Então. Aqui. Como é que eu faço agora? Um minutinho, gente. Aqui. Isso, essa. Doutora. Escolhe ela. Aqui. A Josiane vai entrar agora. Oiê, Olá. Oi, tudo bem, doutora? tudo e você? Tudo Acho que eu jóia. mandei a regrinha aí. Seja Essa hora é bem-vinda. difícil, né? Seja bem-vinda. Estava falando para todo Obrigada. mundo que está presente aqui que a senhora que você é dermatologista há 30 anos, mas é especialista em medicina tradicional chinesa, fitoterapia chinesa e uma medicina especializada em longevidade, né, em estilo de vida saudável. Isso E o mesmo. oportuno, você me é convidada também muito, porque eu acho que é oportuno a gente discutir estilo de vida saudável com um especialista que fala de alimentação. Eu materializo, eu faço comida, falo sobre o mesmo tema, mas como que no dia a dia as pessoas podem aplicar de forma simples e prática. Eu tenho visto alguns lives que você tem feito e você teve um momento que sentiu uma certa dificuldade de alguns profissionais em falar de uma forma prática, né? E as pessoas ficam um pouco inseguras e confusas realmente em como nesse momento dentro de casa tenho que manter meu peso, tenho que manter minha longevidade, um estilo de vida saudável. Mas e aí, é complicado ou é fácil? Não é verdade? É. Essa foi uma dúvida constante, porque as pessoas. Eu apregou uma dieta adequada, mas ela não pode ser complexa.
né? Não dá para a gente ir buscar o suco do suco do suco do sumo para fazer alguma coisa. A gente não vai conseguir, né? Então, todo mundo quer ter uma vida saudável, mas prática. Então, eu achei ótima a nossa conexão, porque aí você me ajuda e eu te ajudo. Eu digo, coma saudável, você diz o quê? Entendeu? Aí fica um jogo bom esse, né? Eu acho oportuno. Eu tenho visto, e aproveito a todos que estão aqui junto com a gente para fazerem perguntas, mas eu tenho visto muitos profissionais, realmente, até na área da gastronomia, que acham que comida saudável é muito difícil, é de difícil acesso, é muito cara. Eu sempre falo que, primeiro, não precisa ser caro. Claro, se você priorizar orgânico, vai ser um pouco mais caro. Mas se você comprar o orgânico direto de quem plantou, colheu, no lugar certo, você vai comprar com preços muito mais competitivos, inclusive, às vezes, mais barato do que o próprio alimento convencional. Isso eu tenho visto na prática. Então, assim, comprar no lugar certo, comprar o alimento da estação, garante que ele seja com custo-benefício. Nem sempre o orgânico, então, é mais caro. Outra coisa é que eu sempre digo que comida de verdade, se a gente imaginar a comida brasileira, que é arroz, feijão, que já é um formato, uma combinação muito interessante para todo mundo, mais um folhoso verde escuro, com uma pimentinha que é anti-inflamatório, é uma comida maravilhosa. E não é caro, né, gente? Um espinafre, uma taioba, um ora pronobis, um arrozinho integral, um feijãozinho bem feito. É comida saudável isso. Então, doutora, vamos fazer um ping-pong de algumas. O que você acha que seria uma comida saudável para a gente tentar tornar prático? Eu acho que assim, por exemplo, a gente precisa ter uma combinação adequada, porque hoje todo mundo quer ficar bonito, como você falou, bonito, magro, jovem, não quer flacidez, porém, tudo isso requer um desempenho da sua parte. Por exemplo, você quer ficar com um corpo legal, você tem que treinar. Você quer comer uma comidinha orgânica, você vai ter que procurar, entendeu? Então, assim, não é também caindo do céu, né? Então, eu sempre apregou que a longevidade e a saúde não é só aquilo que eu consigo fazer para você na minha clínica. Um laser, isso eu consigo fazer. Agora, você é aquilo que você come, definitivamente. Então, eu gostei do nosso tema, beleza se põe na mesa sim. Porque a gente realmente, a gente reproduz aquilo que a gente come. Não dá para ter uma pele boa, um cabelo bom e uma unha boa se não comer corretamente, né? Então, hoje, a mistura na medicina chinesa das cores é muito importante. As cores misturadas, quando a gente sempre brinca, sabe qual que é o teu prato? É aquele que você olha e vê umas cores coloridas. O verde, o amarelo, isso tudo. Agora, as pessoas se confundem um pouco, Renato. Orgânico, saudável, vegano, light. Elas fazem uma confusão geral na cabeça. Então, eu quis também falar com você para a gente tentar entender a diferença que parece básica para a gente, mas não é para as pessoas. Elas ficam confusas, né? Daqui a pouco elas estão comendo uma folha de alface de noite para ficar magra. E aí não dá, né? Não faz sentido. Não faz sentido isso. Então vamos lá, vamos deixar claro para as pessoas. Tem duas coisas interessantes, já que você é especialista em medicina chinesa, além das cores, os sabores, né? O ácido, o picante, o adstringente. Conta pra gente o que é preciso num prato também em relação a esses sabores, além das cores. Porque assim, na verdade, na medicina chinesa, primeiro a gente tem que entender quem é você, né? De que elemento dos 5 elementos que você... Qual é o teu predominante? Por exemplo, se você for uma pessoa mais yang, como eu, não dá para comer os picantes e nem gengibre, nem nada disso, porque a gente vai ficar muito mais ativa, que não é o que a gente quer. Então, eu acho que para a gente definir os sabores, a gente tem que conversar com a pessoa e ver exatamente quem é quem. Eu posso não tomar o gengibre, você pode tomar e ficar ótimo, né? Como é que a gente percebe quando a gente é yin ou yang? É fácil? Não é assim, não é que é fácil, é que a gente precisa fazer uma anamnese, como a gente fala, né? Por exemplo, as mulheres, em geral, elas são dominadas pelo verde, pela cor verde, que é onde predomina o fígado, né? Onde está a TPM, todos os problemas ginecológicos estão lá, menopausa, taranã, taranã. Quando aquilo se descompensa, que é o sabor amargo, quando aquilo se descompensa, ele vai para onde? Para o baço pâncreas, que é quem? O doce. Por isso que mulher tem larica por chocolate na TPM. Porque o ciclo se descompensa e a seta do fígado vai para o doce.
ou ela vai para o doce, ou ela vai para o azedo. Então, assim, normalmente você pode reparar, a mulher é louca por doce. E na TPM ela detona, né? E essa é uma explicação, não só hormonal, como energética essa, né? Então, precisa sentar com cada pessoa e avaliar. Eu acho que quando eu dou uma orientação, eu dou um pouco genérica e depois a gente vai esmiuçando cada uma. Mas o que eu queria te perguntar, que eu tô vendo umas pacientes minhas aqui, é essa diferença. Light, zero, vegano, orgânica, é uma bagunça total. O que se faz na cabeça das pessoas? Vamos lá. Vamos lá. Fala para mim o light. Light diet, vamos lá. Qual que é a diferença? Como é que é? Você quer que eu fale? Bom, você que é o especialista agora. Tá. Na verdade, assim, eu não gosto de falar a palavra light, eu não gosto de contar caloria, porque eu acho que isso é muito relativo. Isso, dentro do meu conceito de gastronomia funcional, eu prezo por ingredientes naturais, que não são industrializados. Então, quando eu falo em alimento natural, imagine um prato com elementos que não são industrializados, não tem um rótulo, né? Evito o máximo possível de tudo que tem rótulo. Algumas pessoas até perguntaram, Renato, você ensinou a fazer um requeijão de inhame, que é super natural, e pede levedura nutritional yeast. Dá para fazer sem? Claro que dá. Ninguém fazia nada há pouco tempo com levedura nutricional. Ela dá um gostinho de queijo, ela dá uma vitamina B12 a mais, mas não precisa. A gente pode fazer a gastronomia se materializar de uma forma bem simples. E aí, assim, eu acho que existe, claro, uma gastronomia low carb, né? E que é de baixo carboidrato ou de bons carboidratos, eu prefiro dizer assim. Eu não gosto de fazer uma apologia a baixo carboidrato, porque você precisa de carboidrato no seu dia a dia. E o quanto você vai consumir depende da sua individualidade, de quanto você pratica de esporte, de quais os seus objetivos e metas. Claro que existem os bons carboidratos, mas existem os péssimos carboidratos que você consegue melhorar na gastronomia. Com biomassa de banana verde, com uma chia, com amaranto, com uma linhaça, que você vai dar uma melhor performance e vai adicionar fibra nela. Eu digo muito, agora todo mundo imagina a batata doce como a melhor raiz fit. Mas será que eu não posso comer uma mandioquinha, uma batata inglesa, colocando biomassa, que é alimento prebiótico, colocando chia, que tem ômega 3, ou linhaça? Claro que eu posso. Então, a gastronomia está aqui para ajudar, né? Então, assim, quando eu falo zero, é zero do quê? Né? Geralmente as pessoas imaginam zero açúcar. Ok. Às vezes eu falo na minha legenda do cardápio, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, né? Porque as pessoas têm hoje necessidades novas e restrições novas por conta dessa vida moderna, por conta dessas doenças crônicas não transmissíveis, etc. e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? O zero faz bem para a saúde? Eu falo muito isso. Excesso de adoçante, será que não faz mal para a saúde? Então eu, Renato Calef, tenho prefiro comer menos doces, mas quando comer um doce de verdade, sem excesso de adoçante, que pode alimentar desbiose, que pode alimentar bactérias ruins, que são substâncias estranhas no nosso corpo. Então, eu sou uma pessoa que prefiro fazer uma sobremesa, um doce com uma tâmara, com um xarope de tâmara, adoçada com passas, com damasco, com mel ou melaço, né? Ou com própria fruta, banana madura, por que não? Então, eu prefiro fazer de uma forma mais leve essa comida na prática. Mas é diferente. Claro que é diferente. Os sabores são muito diferentes. Uma tâmara é diferente de um damasco, de uma passa, né? De um açúcar mascavo, de um suco de coco. Depende do que você quer fazer, depende do seu paladar, né? Mas a gente também tem que se acostumar a comer com doces menos doces. Então eu tento colocar sempre um pouco menos. Se você for no meu restaurante, você vai encontrar níveis diferentes de doçura para todos os tipos de paladares. Eu acho que é muito importante isso, doutora. Eu já fui no seu restaurante. Eu já fui, já gostei, comi, achei uma delícia. Eu também concordo com você. Porque, por exemplo, o adoçante, ele tem vários estudos de cancerígeno, né? Não, mas é o xilitol, não sei o quê, mas ele não é natural. Então, se você quer adoçar natural, vamos no mascavo.
Vamos no mascavo, vamos no mel. Então, eu também acho que esses excessos, eles não levam a lugar nenhum. Por isso que os chineses apregou o equilíbrio. Eu acho que para tudo o equilíbrio ele é importante, né? E eu também acho, vai comer um doce, come um doce mesmo. Você não pode comer um doce todos os dias, um doce com 2.000 calorias. Mas, uma vez, ele não vai te engordar. Até porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que pratico muito esporte. Eu até me dou o luxo de comer um docinho. Por quê? Porque para queimar é um segundo, porque eu faço várias coisas. Então, tudo vai depender. Agora, os doces, eles sobem o seu índice glicêmico. E isso é um problema, né? Então, por isso que, se você reparar, eu nunca vi tanta gente pré-diabética, que eu não sei se é. Então, a pessoa vai lá, acha uma insulina um pouco alterada, uma glicemia um pouquinho, já vou te dar um remédio. Calma, pode ser só uma dieta errada. Eu não preciso te dar já um antiglicemiante nesse momento. Se você reparar, pessoas muito jovens tomam muito medicamento hoje. É o remédio para anticolesterol, é o antiglicante, é não sei o quê. Calma, às vezes só uma dieta resolve a sua vida. Você organizar todos os pratos, organizar tudo isso. Então, eu acho que é importante ter isso. Agora, me conta uma coisa. As pessoas têm esse tabu. Os meus pacientes falam, não me pede para comer orgânico. Vou gastar uma fábula, né? Você já falou que não. Mas, assim, orgânico não dá, doutora. Não é todo lugar que tem. Eles dão essas coisas dificílimas para a gente comprar. Onde a gente acha essas coisinhas, assim, mais simples? Esses supermercados normais têm tudo isso? No setorzinho orgânico? Supermercado normal tem o setor orgânico, mas, gente, muitas vezes não existe comércio justo. Comércio justo é quando você paga um valor digno para o produtor orgânico, porque a gente gosta de explorar, né? A gente foi acostumado num estilo de exploração das pessoas. Então, às vezes, o produtor orgânico, ele planta, ele colhe, e aí ele tem que escoar, e isso o mercado, às vezes, tenta explorar isso deles, comprando por um preço muito baixo. Veja, o agricultor também quer ter um filho na escola, também quer ter um carro, também quer viajar de férias, como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que pagar um preço justo. Muitas vezes, você está lá num supermercado, num cantinho, onde foi elitizado, o preço está caro, não foi praticado o comércio justo com o produtor, está numa embalagem de isopor, embalado com bastante plástico, e do lado de um hidropônico, que eu sou totalmente contra o hidropônico, porque tem muito metal pesado. Então, eu acho que se você comprar em feiras abertas, eu sempre digo que o brasileiro tem que se habituar, não nesse momento, esse momento é mais complexo, mas eu vou dar uma outra solução, mas ir à feira, ir ao mercado aberto, e tem feiras orgânicas, pedir o certificado dessa banca. Ele pode até falar nesse dia, eu não trouxe. Não trouxe, então eu quero semana que vem. Porque quando ele fica enrolando muito você, é porque ele não tem certificado, ele não é orgânico. Então, assim, exija, porque a gente sabe que brasileiro adora dar uma enganadinha. Bom, dito isso, no lugar certo, se acostumando e você comprando sempre o alimento orgânico, você vai identificar ele. Porque ele tem uma cara muito própria. O limão orgânico tem cara de limão orgânico, a banana, tudo isso. Mas aí o que eu digo? Se você comprar da estação, é mais barato, porque ele teve uma grande produção e ele quer vender tudo isso. O feirante leva a sua banana como se fosse um filho. E ele plantou, ele colheu, ele levou e acordou de madrugada. Então ele vai vender essa banana por um preço que é da estação, por um preço melhor e mais competitivo. Se você for comprar um produto importado, claro que ele é mais caro, mas precisa? Não precisa, né? Então, assim, primeiro, desmistificar, ir no lugar certo, comprar da estação, você vai comprar o orgânico por um ótimo preço custo-benefício. Agora, que a gente não está podendo sair à feira, tem gente que vai de máscara, tudo, a solução são pedir cestas orgânicas. Você entra em contato com a empresa, ela passa a disponibilidade da semana por WhatsApp, ela já te passa o preço, você pede o que você quer, e aí ela manda entregar numa caixa. Eu, por exemplo, compro o meu de uma empresa chamada Do Mato para casa, mas tem outras empresas também, tem o Raízes Orgânicos, tem grandes empresas e que o preço é muito bacana também, não é um preço absurdo. Eu, por exemplo, essa semana tinha uma pessoa vendendo frutas perto de casa. Foi muito prático, eu desci do apartamento, fui lá. Mas o preço era absurdamente caro e era tudo convencional. Estava muito mais caro que a cesta orgânica que eu costumo comprar. Só para vocês verem isso tudo. Acredito. E me conta uma coisa. E, por exemplo,
passas, castanha do caju, nessas feiras não tem. Aonde a gente vai poder comprar? Porque às vezes é legal a gente ter um molhinho desse para comer, um snackzinho desse. Aonde a gente consegue comprar? Olha, agora eu vou ter que ser muito mais... Eu vou falar muito... Vou falar uma grande verdade, né? As oleaginosas e as frutas secas são ótimas porque você materializa a gastronomia saudável. Só que é muito difícil de você comprá-las orgânicas. E a maioria delas passam por um processo que é incompatível com o universo orgânico. Porque você tem que matar os parasitas, os micro-organismos. Também possuem muitos conservantes, sulfitos. Então, assim, tem que maneirar o consumo disso tudo. Né? As castanhas já se provaram que muitas pessoas estão... que ela é inflamatória, alergênica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje eu vejo também um excesso de tudo que é de castanha de caju. Pasta, manteiga, iogurtes. Tem que maneirar. Dá para fazer coisas com inhame também. Dá para fazer requeijão, iogurte com inhame, com coco, né? Tem leite de coco, tem leite de semente de melão que você pode fazer de forma caseira na sua casa, que é um superalimento rico em ômega 3, em cálcio, em magnésio. Então, só para um alerta, para a gente não exagerar nessas oleaginosas, como tem gente exagerando também na pasta de amendoim que come todo dia, que também é alergênico. Só para a gente entender, porque eu faço muito uma gastronomia que é anti-inflamatória, né? Então, claro que existe uma individualidade, mas existe um equilíbrio, né? A dosagem equilibrada no seu dia a dia de tudo isso. Não sei se a doutora concorda. Não, eu concordo. E tem uma pessoa que me fez uma pergunta aqui que eu anotei. Ela falou assim, quais são os alimentos para unhas e cabelos, né? Então é o seguinte, a gente tem que pensar que unha e cabelo é queratina e a proteína. Então, a gente tem que ter a proteína. Agora, eu sou do seu pensamento. Eu não como carne, mas não existe só proteína em carne. A gente tem um universo gigante para a gente comer. Se você não come, eu não como nada de carne. Ok, nós teremos que passar numa nutricionista se a pessoa não tem essa orientação e a gente vai ter esse universo de proteína. Não existe só proteína nas carnes, né? Então, para cabelos e unhas, é importante para a fabricação do colágeno e tudo, a gente ter uma rede de proteínas e que ela não necessariamente precisa ser em carne. Ela pode ser de outra espécie. Agora, eu queria que você me ajudasse, porque assim, eu tenho muito paciente vegano. E os veganos, eles costumam ter muita queda de cabelo. É demais, né? Muita queda de cabelo. Veja, eu não sou vegana, mas assim, eu acho que existe sempre uma saída. Se você quer ser vegana e é o que você deseja, a gente precisa suplementar. Ou com uma dieta bem rica no que está faltando, fazendo seus exames, checando sua B12, checando tudo isso e dando uma variedade para os seus alimentos. Como é que você vê hoje o vegano? O que você pensa sobre isso? Qual que é a tua ideia? Olha, eu prego hoje a redução do consumo de proteína animal por uma questão de saúde própria, porque o consumo de proteínas animais gera várias doenças. Por conta de um colapso ambiental, não faz sentido mais, não existe, o planeta não tem mais capacidade de se criar tantos animais e nem comida para tantos animais. A gente já comprovou que, por exemplo, essas grandes pandemias e o corona, etc. e tal, é por conta do consumo de carne, de proteína animal e de uma forma errada, porque a gente tira o animal do seu ciclo natural. A gente estressa o animal, que fica suscetível a outras doenças. Então, é uma forma errada de se produzir carne. Bom, a gente, então, até por uma conta, então, uma questão humana, porque a forma também que se abate o animal não é muito humano. Então, assim, por várias questões, a gente tem que reduzir o consumo da proteína animal. Eu digo que, assim, acordem, seres humanos, passem a modificar os seus paladares, porque vai chegar um futuro próximo onde a carne e a proteína animal vai ser uma fortuna, onde vai ser de difícil acesso. Bom, por outro lado, acho incrível, cada dia mais as pessoas têm se tornado veganas e têm diminuído e reduzido o consumo de proteína. Mas é preciso ter proteína, porque a baixa de proteína gera um desequilíbrio e que você pode ter excessos de doenças e a queda de cabelo, de unhas, etc. e tal. Muitas pessoas se tornam veganas e simplesmente param de comer proteína animal. Não é assim. Eu tenho que buscar fontes proteicas.
Então eu tenho leguminosas, eu tenho ervilha, eu tenho feijões, feijão azuki, eu tenho grão de bico, eu tenho a lentilha, né? Eu tenho os folhosos verdes escuros, eu tenho os brócolis, as couve-flores, cada um com teores de proteínas diferentes. Eu digo que o prato de um vegano tem que ser muito maior, porque ele tem que ir somando proteína. Então ele vai somando das oleaginosas, das sementes, do brócolis, da couve, dos folhosos verdes escuros, das leguminosas, não é? De repente de um tofu, de um tempê, que são formas de você melhorar a digestibilidade de algumas leguminosas, é um preparo específico. Você tem, ora pronobis, você tem azedinha, você tem tantas outras punk também ricas em proteínas, né? Agora, tem que se alimentar bem, né? Não adianta você simplesmente tirar a proteína animal e começar a ingerir tudo que não é animal. Você vai ter desnutrição, você não vai se sentir bem, você vai ter muitas doenças. Então eu digo que a pessoa precisa de um profissional de saúde para fazer seus exames. Você tem que fazer eu digo que a cada 3 meses, pelo menos, uma batalha de exames para saber como que está o seu organismo. Para alguém olhar para você e falar, olha, de acordo com a sua individualidade bioquímica, você precisa disso, 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 disso. Não é verdade? Não, eu também acho que tem que fazer. E depois a pessoa vai se descobrindo. Ela vai entendendo que ela come menos isso, então a vitamina B12 dela cai. Ela come isso, a biotina cai o cabelo. Então ela vai se descobrindo. Mas ela precisa sim de um profissional, de uma nutricionista e de uma pessoa que oriente a própria alimentação. Porque o que acontece com os pacientes é o seguinte, quando você começa a falar no arsenal de coisas aí, tem coisas que eu quase não conheço. Por quê? Porque não é meu mundo. Esse não é o meu mundo. Mas no momento em que a pessoa começa a te orientar, abre os teus olhos. Fala, poxa, eu posso fazer isso, eu posso comer isso. Por exemplo, eu não sou vegana, então me ensinaram outro dia um omelete com tapioca que eu amei. É uma coisa simples, é prática, eu como ovo, é uma coisa rápida, dá para fazer. Então, assim, você precisa ter um meio termo, né? E precisa achar a solução para aquilo que você está tirando. Se você não consegue, a gente suplementa. Também existem suplementos. Eu posso suplementar a biotina, eu posso te dar B12, eu posso te dar um sulfato ferroso se o ferro estiver baixo. Eu vou tentar vou te orientar para que você vá para o mundo alimentar. Mas muitas vezes eu preciso que você tome alguma coisa. Então o paciente precisa entender entre que Vocês estão perguntando se o Le Manju serve carne. Ele serve carne, é um restaurante. O Le Manju, as pessoas me perguntaram, mas o Le Manju serve carne? O Le Manju se tornou vegano? O Le Manju é democrático. E acompanha a evolução do planeta, das pessoas e a minha própria evolução. O Le Manju reflete muito quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa que olho para o planeta, olho para a saúde e estudo o tempo inteiro. Mas eu acredito que cada um tem o seu momento. Então eu prego uma redução. Não dá para ser do dia para a noite só tornar vegano. Então eu ofereço no meu cardápio proteínas animais, mas um frango orgânico, um peixe de uma pesca não predatória da estação. Eu prego proteínas sustentáveis. Então eu faço casca de jaca verde, eu sirvo tofu, eu sirvo polpetone de feijão azuki, eu sirvo queijos, mas eu sirvo opções veganas de um requeijão de inhame, por exemplo. Então a gente trabalha a democracia e respeita o estilo de vida de cada um, onde as pessoas podem celebrar a vida e compartilhar o seu momento, a sua vida com colegas com restrições alimentares, paladares diferentes e estilos de vida diferentes, né? Só para alertar, e acho importante isso, porque o Le Manju nasceu dessa forma, sendo funcional, pregando o estilo de vida saudável e sem obrigar ninguém. Cada um pode ser o que quiser e a gente respeita essa transformação. Agora, eu preciso avisar, essa transformação precisa ser feita. As pessoas precisam buscar um estilo de vida mais saudável, elas precisam reduzir o consumo de proteína animal, elas precisam ingerir mais alimentos orgânicos. Isso é fundamental, elas precisam ingerir alimentos anti-inflamatórios, que ajudam a eliminar toxinas, elas precisam alimentos que sejam prebióticos, alimentos... Então, assim, e tudo isso tem no universo natural, né? Sim. Me conta uma coisa. Eu anotei aqui umas dúvidas que todos os pacientes têm para a gente tirar.
Por exemplo, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nada, mas o pessoal adora tomar um suco de caixinha. Isso aí todo mundo gosta, porque é prático, eu não vou fazer. Tarana. E existem algumas empresas um pouco mais conceituadas, que os nutricionistas todos falam, se você quiser tomar, pode tomar dessa empresa. O que você pensa disso? Não, bom, para mim, suco é suco natural, de preferência de uma fruta orgânica. Eu gosto sempre de misturar elementos no suco, até para equilibrar a dose de frutose. Então, acho que a gente pode colocar sempre uma fibra, uma biomassa, uma chia, uma linhaça, colocar um gengibre, um elemento termogênico, um elemento anti-inflamatório. Eu sempre coloco uma cúrcuma no suco. E acho assim, gente, para que comprar um suco de caixinha se, no mínimo, você pode pegar, carregar um limão na sua bolsa, abrir, espremer e tomar com água, né? Acho desnecessário. Eu não tenho, eu não preciso falar de nenhuma marca de suco, então respeito a praticidade, essa vida moderna, mas essa vida moderna que está ensinando a gente que a gente pode tudo. A gente pode ter só prazer, a gente pode ter praticidade e outra coisa, a vida moderna tem sido a gente que tem remédio para tudo. Mas a gente está falando de uma medicina que quer a cura e não sanar os efeitos, não é verdade? Não, isso é real. Agora, o que eu te falo, muitas vezes falta na cabeça da pessoa ideia. Faltam ideias. Eu vejo isso no meu dia a dia. Hoje, na minha clínica, tem uma nutricionista super boa, que é a Daniela Pini, que trabalha com mindfulness, que é muito boa. Então, mas eu percebo que faltam ideias. Às vezes, a pessoa compra as mesmas coisas e ela acha que não tem nada para ela fazer. Ah, banana. Ah, mas banana eu só posso comer. Mas tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com banana. Entendeu? Então, às vezes, faltam ideias. Por isso que é interessante ver um livro. Você tem um livro bacana, de ver sugestões, porque vai abrindo o seu universo de mente do que fazer para você. Porque às vezes a pessoa não sabe. Ela definitivamente ela não sabe, por isso que ela não faz, né? E você sabe que eu digo uma coisa, eu te falo de suco. Vamos aproveitar o gancho do suco. Gente, eu, por exemplo, tomo suco de manhã. Eu faço um grande suco funcional. Tem limão, tem gengibre, tem cúrcuma, tem chia. Às vezes é um açaí, às vezes é uma polpa, às vezes é um abacaxi, a fruta da estação. E acabou. Eu não tenho mais que tomar suco na minha vida. Eu tenho que tomar chás, infusões. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é colocar o meu chá. Eu tenho uma coleção de chás ou de especiarias de ervas. Faço minha infusão, porque é maravilhoso. Ingerir líquido é muito importante. Mas eu não preciso buscar o tempo inteiro nas frutas. Então, assim, essa história de suco de caixinha, para quê? Aliás, para que comprar chá pronto, não é verdade? Você pode fazer uma infusão de hibisco, colocar um cardamomo, um gengibre, um chá de orégano. Se você tomar um chá de orégano à noite, é ótimo para digestão. Se quiser, é maravilhoso. Ah, eu tô com uma dor de estômago, chá de orégano, né? E chá de alecrim, chá de tomilho, é muito bom para melhorar a digestibilidade. Então a gente tem que utilizar o que é mais saudável, o que é mais custo-benefício. Comprar um chá de saquinho que vai prometer um monte de coisa para você, para quê, gente? Compra uma ervinha, compra um vasinho, cultiva na sua casa um vasinho de ervas e faz um chá com isso. É verdade. E olha, na medicina chinesa, você vê, os chineses tomam muito chá, existe até o ritual do chá. E esse ritual, ele não existe só pelo ritual. Ele existe, sim, pelo ritual de fazer, mas normalmente, na pós-graduação, por exemplo, o meu chefe sempre falava o ritual para dormir. Então, preparar o seu próprio chá, ele já vai montando um ritual mental. Então, você vai, aquece a sua água, pega a sua erva, põe para infundir. Todo o aparato do chá é muito charmoso, você põe as suas ervas para infundir. Isso tudo faz com que você já vá, inclusive, preparar o sono, né? Outra coisa que eu ia dizer é que, além de tudo, o estômago, ele gosta de coisas quentes. Isso você já deve ter ouvido falar. Por isso que os chineses e os orientais gostam da coisa quente. Porque a digestibilidade ela é melhor. O estômago na medicina chinesa, ele é um órgão que ele gosta do quente, não do frio. Então, quando a gente mete uma coisa gelada, ele não acha bom. Por isso que quando você resolve entrar numa dieta, entre aspas, com tantas coisas frias, você acaba não emagrecendo. Então, o chinês tem uma explicação. Por quê? Porque a digestibilidade ela não acontece. Então, à noite, você não deveria comer a sua salada, você deveria tomar uma sopa. Uma sopa quente, um chá quente.
Isso sim cairia muito bem para o seu organismo. Ele iria agradecer, que bom, você está me dando quentinho, né? Então, por exemplo, sopa é uma coisa que ninguém gosta de tomar, mas tem milhões de ideias de sopa para se fazer. É uma coisa rápida, fácil de fazer. Assim, eu, por exemplo, faço sopa, posso até congelar. Não seria o melhor eu congelar, mas é uma sopinha natural, não tem creme de leite, não tem nada. Então, as sopas também são uma hipótese bacana, você não acha? Para as pessoas tomarem à noite, uma coisa rápida? Adorei esse assunto. Eu vou falar o que, que eu faço para mim na minha casa, que funciona muito bem. Primeiro, deixa eu responder uma pergunta. A pessoa perguntou, repete o chá de hibisco com gengibre. Gente, eu pego uma água, uma caneca, coloco gengibre seco, perdão, o hibisco, fervo um pouquinho, com cardamomo, sementinha e anis estrelado, fervo um pouquinho, depois desligo, coloco gengibre, coloco às vezes sálvia, coloco hortelã e abafo. Depois eu coo isso e tenho uma infusão. Tá? É maravilhoso, é delicioso, é refrescante. A gente está falando de ingredientes naturais, especiarias anti-inflamatórias, detoxificantes, termogênicas. Então é bárbaro, tá? Agora de sopa. Veja, é tão fácil fazer uma sopa. Na minha casa eu tenho muito inhame na minha casa, batata doce, mandioquinha. Pega um pouquinho, cozinho. Cozinho e tudo isso e guardo em potinhos com a casca na geladeira. Às vezes já descasco. Então, às vezes eu já pego o inhame, eu só descasco o inhame, aqueço novamente numa aguinha, bato no liquidificador com azeite e sal. E às vezes ponho uma especiaria, porque eu não vivo sem especiaria. Tá pronto um cremezinho de inhame. A mesma coisa com mandioquinha, a mesma coisa com uma batata doce roxa. Aqui, a raiz ou o elemento que você tiver. Pode botar aí alho poró, misturar com outros elementos. Agora, chefe, eu quero... meu médico, meu especialista falou que eu não posso carboidrato depois de tal hora da noite. Como é que eu faço? Bom, eu também vivo essa vida de todo mundo. Às vezes a gente quer emagrecer mais, às vezes a gente tem que evitar um pouco de carboidrato. Eu tenho uma receita que é um caldo recuperador. Eu pego uma panela, coloco água, aí eu coloco cúrcuma, curry. Claro que aí você, doutora, pode direcionar melhor de acordo com a individualidade, o biotipo de cada um. Mas eu estou pensando numa pessoa genérica que geral, isso. Cúrcuma, curry, cominho, coentro em grão pilado. Coloco ervas liofilizadas. Eu tenho ervas liofilizadas que eu compro da Lio, que vale muito a pena porque ela vem em refil e o processo de liofilização é ótimo porque preserva nutriente e sensorial. Então eu coloco às vezes tomilho, o que eu tiver, meus potinhos mágicos. Eu tenho 2 gavetas repletas de ervas e especiarias. Então, e aí cada dia eu vou botando pitadas, vai fervendo, ponho tomate, corto o tomate, ponho tomate, alho poró e vai fervendo. O tomate vai se desmanchando, eu pego o tomate e vou apertando ele junto com uma concha para tirar o sumo e ficar temperado esse caldo. Bom, e aí você vai colocar cenoura, se tiver cenoura, se você quiser colocar cogumelos. Eu como frango, ponho o franguinho ali para ele cozinhar nesse caldo. Eu como peixe, ponho um filezinho de peixe para cozinhar nesse caldo. Pode ser tofu, pode ser tempê e vai cozinhando nisso. Então, de acordo com a sua restrição alimentar. Vai fervendo, você vai provando. Sal, mais isso, mais aquilo. Prova, mais sal. Tá pronto um caldo delicioso. Eu digo que é um escalfado emagrecedor. O que eu complemento com isso? Brócolis ou couve-flor, porque eles são extremamente low carb, são interessantíssimos para a nossa saúde e eles dão saciedade, porque você vai mastigá-los. Então eu coloco pedacinhos de couve-flor ou de alho poró, ou de brócolis, e aí junto com essa proteína que eu escolhi. Isso dá uma saciedade e é líquido. Então eu encho um bowl desse líquido, 100 gramas de brócolis, 150 de uma proteína que você escolher, e pronto. Mas eu não como peixe nem carne, sou vegano. Põe cogumelo, põe tempê, põe tofu e pode complementar antes de dormir com uma proteína vegana. Eu, por exemplo, eu uso a Mother ou a Nutrawell, que são neutras, eu gosto muito, são veganas, não são transgênicas e tem uma ótima performance. Aí eu faço uma misturinha, às vezes eu faço um próprio mingauzinho dessa proteína com esse líquido, dessa sopa e como. Tá feito a janta, né? Uma janta low carb, cheia de antioxidante. Eu também anotei. Tem uma moça falando que anotou. Acho que depois você vai ter que pedir vai ter que sair essa receitinha desse caldo.
Eu já postei essa receita, mas vou colocar no meu story de novo. Coloca de novo, que eu adorei essa receita. Só vou voltar um pouquinho no chá, porque eu vi uma perguntinha aqui. Na medicina chinesa também existe um chá muito maravilhoso, que é quando você está no pré-gripe. Voltando um pouquinho no chá, né? Então, a gente usa a raiz da cebolinha, que é uma coisa que está na terra. A gente usa o limão, a raiz de cebolinha, o gengibre e ferve tudo isso, faz essa infusão. Pode pôr um pouco de limão. Depois que você faz essa infusão, abafa, que nem você falou. E vamos supor, você está pré-gripe, né? Aquele mal-estar. Você tem que vestir uma roupinha, não pode fazer um chá assim. Tem que vestir uma roupinha, toma essa infusão e promove um suor. Essa sudorese na medicina chinesa, ela expulsa o vento frio de um processo gripal. Então, isso aqui é muito legal. A gente está fazendo esse tipo de chá, assim como você deu a dica da sopinha. Eu não sou chefe, mas estou dando uma dica de chá de gripe, antigripal, que Então, funciona bem legal. Agora, repete os ingredientes, doutora. Agora eu vou anotar. Repete os ingredientes, por favor. O talinho da raiz de cebolinha, o gengibre, o limão, pode pôr um pouquinho de alho amassado, né? Ferve tudo. E se você não gosta do tempero natural, você pode pôr um pouquinho de mel. Se você não toma o chá de jeito nenhum, põe um pouquinho de mel. Eu tomo natural, mas não esquecendo que é importante dar a sudorese, tá? É importante você realmente transpirar. Não adianta você tomar e sair assim, pondo o ventilador. Então, é o que eu falo. Quando alguém me vê de cachecol, assim, ela tá tomando chá. Porque aí você promove a sudorese e fica quietinho no quarto. Então, você vai expulsar a gripe, a dor de garganta. Isso é bem legal, tá? Esse é um chazinho que eu uso sempre. Todo mundo me conhece com um chazinho da gripe, que é bem legalzinho, bem gostoso isso. Eu queria te fazer uma pergunta, que até foi assim, você falou dos legumes, e sempre os pacientes falam assim, mas como que eu guardo tudo isso? Porque estraga tão rápido, a gente não tem essa possibilidade de eu, por exemplo, toda hora na feira, e não consigo. Como é que eu guardo tudo isso? As coisas mais simples, cenoura, o inhame, a batata, como é que eu guardo isso se eu ter? Posso congelar? Como é que fica isso ou não? Olha, você pode cozinhar e congelar. O caso do inhame, você pode até congelar ele cru também, em pedacinho, tranquilo. O que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho uma cozinha, uma bancada, e tem coisas que ficam melhor fora da geladeira, outras dentro, enfim, você vai descobrindo melhor. Agora, eu descobri que quando eu ponho tudo na minha gaveta da minha geladeira, eu começo a perder as coisas. Eu também. Então, o que acontece? Eu deixo tudo organizado nos meus bowls, nos meus pratos ou em potes, que fique de fácil visão. Até porque, às vezes, o do fundo pode começar já a suar e pode começar a estragar o resto, né? Então, assim, eu começo a olhar, tá perdendo, começo a cozinhar, cozinho, boto no potinho na geladeira, cozinho. Então isso daqui eu vou comer 3 dias, congelo. Eu vou organizando na minha cabeça o que eu vou comer durante a semana. Hoje mesmo eu fiz uma arrumação e eu já coloco na minha frente tudo aquilo que eu preciso consumir. Então, eu vou me avisando, me lembrando das coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Porque é fácil perder, né? Então, assim, hortaliça, tô perdendo, eu congelo. Salsinha, tô perdendo, eu congelo. Aí eu vou usando para suco. Fica uma delícia salsinha no suco, viu, gente? Eu vou congelando, às vezes eu compro punk. Comprei mirá. Só que eu esqueci de usar. Congelo. Eu vou utilizar em outro momento. Ou eu faço um azeite batido. Pego o meu azeite, bato com coentro, ou bato com várias hortaliças e faço um molhinho. Eu guardo na geladeira, que vai durar vários dias. E vou finalizando a salada, os meus pratos, né? E eu tô olhando aqui a bancada para ver se eu lembro mais alguma coisa. Por exemplo, banana. Banana tu vai perder. Eu começo a descascar, ponho num potinho na geladeira para bater nos meus smoothies, no meu açaí, né? Tá sobrando abacaxi, já descasco, já corto o abacaxi, congelo a casca, eu faço uma infusão maravilhosa, porque casca de abacaxi fica um chá maravilhoso, diurético, espetacular, antioxidante, anti-inflamatório. Aí põe o zimbro, deixo cozinhar tudo com gengibre, fica divino, né? E a gente não pode mais jogar nada no lixo. Não. Porque e a casca da maçã também cai super bem no também? chá, né?
Agora, Maravilhoso. eu tenho uma amiga que mora fora e ela me mandou um vídeo que eu me apaixonei, porque isso acontece na minha gaveta também. Quando eu vou ver, tava tudo estragado, aquela baba na geladeira. E lá nos Estados Unidos, elas têm uma coisa que elas embalam no papel alumínio. Então, ela anota. Então, ela escreve assim, 2 cenouras, papel alumínio, cenoura. Abobrinha e vai pondo data. Realmente, eu tô na quarentena, tô tendo esse tempo. Você tem alguma explicação para isso? Porque realmente eu não perdi mais nada. Tudo, como eu tô lavando as coisas toda aqui agora, eu não perdi mais nada. Eu consegui manter na geladeira, não congelado. Você tem uma explicação para isso? Você já usou essa técnica? Já usei. Eu indico o papel manteiga ao invés do alumínio. O alumínio tem metal pesado, não faz Sim. muito sentido para o planeta. Agora, você evita que... Porque, principalmente o papel manteiga, né? Ele vai absorvendo a umidade dele. Então, ele evita se mofar. A água é um veículo de proliferação bacteriana e você acaba perdendo o alimento por conta disso. Ele mofa, ele vai ficando mole. Então, envolver ele ou num perfeczinho ou até num papel toalha é interessante, porque essa umidade vai sendo retida. Sim, porque eu achei que melhorou muito. Perguntaram aqui sobre a ideia de colocar o açafrão no chá chinês. Olha, na verdade é o seguinte, a ideia do chá chinês, além de, claro, você está usando o caule da cebolinha, tudo, é promover o aquecimento. Eu já, por exemplo, já estive num lugar que não tinha nada disso. Então, na verdade, a gente fez um chá de coentro mesmo, aquecido, e esquentei a pessoa e promoveu essa sudorese. Então, é claro que eu dei uma explicação técnica, mas se estiver num lugar... por exemplo, por que quando você mora num país muito gelado, eles costumam se aquecer com chocolate e tudo mais? Porque o vento e o frio, ele entra sim as vias aéreas. Então, quando ele entra pelo nariz, ele vai gelando a sua traqueia, os seus brônquios, por isso que as pessoas têm dor de garganta, por isso que elas têm asma e por isso que elas se aquecem. Então, isso não é lenda, você tomar um quente. Então, não é lenda tomar um chocolate quente no inverno, tomar a sopa no inverno, ela tem uma lógica, que é aquecer. Isso porque nós moramos num país que não é gelado. Ele é um país tropical. Mas nos países frios, essa prática ela acontece. Então, as sopas são muito bem-vindas. Então, o chazinho, você pode acrescentar outras coisas. Eu dei uma explicação científica, mas está valendo mesmo o aquecimento das vias e a sudorese é o que está mais valendo, né? Te fizeram uma pergunta aí sobre... Você viu? Uma perguntinha que te fizeram aí sobre as hortaliças? É melhor lavar assim que chega do mercado? É. Não, nem sempre. É melhor você ir lavando aos poucos, porque senão, mais uma vez, vai ficar úmido e vai amarelar e vai mofar. Então, eu guardo nesses pacotes. Por exemplo, aquele pacote de pão. É maravilhoso guardar lá dentro. A abobrinha, a mandioquinha, a cebola. Guarda tudo nele, porque ele vai absorver essa umidade. E aí você vai lavando aos poucos. Uhum. E me diz, aqui me perguntaram também sobre a parte de como deveria ser, a gente já falou no começo, como deveria ser a nossa dieta, né? Na verdade, é o que o Renato falou, a gente precisa ter um equilíbrio entre as proteínas, os carboidratos, porque assim, se você realmente não obtiver as proteínas, a sua rede de colágeno, ela vai ficar frágil, então você vai ficar flácida sim. Né? Então, por que um maratonista, se ele não se alimentar muito bem, ele fica um magro muito mole? Por quê? Porque a trama, ela vai se rompendo. Então, você sacode, e essa trama se rompe e você não tem sustentação. Então, você vai ter a perda de sustentação corporal e facial. Então, é importante que você consiga fazer esse cardápio perfeito, né? E também, caso você não consiga, hoje já existem os silícios orgânicos, eles são animais, né? É um silício muito bacana de uma empresa chamada Eximol, o laboratório Biotech que trouxe. É um silício maravilhoso que ele aumenta essa trama, essa junção. Porque quando você é jovem, você é assim, ó, coladinho. À medida que você envelhece, essa trama ela vai se abrindo e ela fica frouxa. E essa frouxidão é que promove a flacidez. Então, isso já existe também, que são os chamados nutracêuticos e que não são de origem animal, por exemplo. Então, você também pode se valer dessa ingesta de nutracêuticos
para beleza. Além de você estar ajudando o meio, eu sou suspeita porque eu tenho uma ONG de cães. Então, obviamente que eu vou estar sempre falando que nem você. Não vamos estragar o meio ambiente, né? Então, essa é uma dica que eu estou dando, que existem encapsulados, em cápsulas vegetais também. Isso também é bacana. Você não precisa manipular na gelatina. Você pode manipular na própria cápsula vegana. Então, isso também não vai ser desculpa, tá vendo? Se não ingerir, pode tomar o nutracêutico. Adorei esse silício, eu vou querer comprar. Ah, tem que comprar, tem que tomar em potes, porque ele é maravilhoso. E depois de um tempo, você observa, assim, é nítido. Você pega na pele, ela está firme. Ela está firme. Então, isso é legal, de você estar usando cronicamente. Claro, é que como você falou, mudar a dieta, né? Amanhã eu vou mudar, vou jogar tudo fora. Não é isso. O paladar, ele precisa de um tempo, né, Renato? Para ele ser ajustado. A gente não consegue. Tudo precisa de um tempo, né? Olha, eu sei que assim, nosso tempo está até acabando, mas a gente tem que dar dicas valiosas. Gente, tudo que tem rótulo, evite. Evite os alimentos com rótulo, que vem em potes, né? Tentem fazer de forma mais natural possível. Eu digo assim, nossa, Renato, café da manhã, ao invés de um pão, um inhame grelhado, uma batata doce grelhada. Não precisa se usar manteiga, uma tahine que é maravilhosa, cheio de cálcio, magnésio, né? Um azeite maravilhoso, né? De boa qualidade. Isso já substitui o pão com a manteiga. Eu não estou falando que você tem que tirar o pão da manteiga da sua vida, mas a gente tem que ter o equilíbrio de tudo isso. O que não faz sentido é todo dia ter o pão com a manteiga e o café com leite. Eu posso fazer um suco maravilhoso, eu posso comer um inhame grelhado, um inhame que é um super alimento, eu posso tomar um açaí. Então vamos mudar um pouco a nossa rotina. Isso é muito importante, né? E assim, o jantar também, como a gente falou, a gente troca, né, por um caldo, por uma sopa. Recapitulando tudo que a gente falou, né? Tomando bastante água e líquido e muitos chás durante o dia todo. Isso é muito importante. Trocar o cafezinho, os 10 xícaras de cafezinho por adoçante e açúcar, por um café, por 3 xícaras sem nada. E a gente fala assim, mas como que eu vou tomar um café sem açúcar, sem adoçante? 12 dias tomando café sem nada, você se habitua, você nunca mais vai precisar de açúcar e adoçante. Olha o quanto sua vida vai melhorar. E vai abusar de chás. Chá é vida, né? Eu ia te falar que eu fiz um e-book de dicas saudáveis para a quarentena. Alimentos que alcalinizam o meio para o coronavírus. E eu me associei com alguns profissionais, isso é totalmente gratuito. Ele está na bio do meu perfil. A pessoa pode baixar sem qualquer custo, mas assim, eu falo um pouco sobre a meditação, sobre a prática, sobre a alimentação. Pus até dica de filme para a pessoa não ficar no tédio. Então, eu estou disponibilizando também esse e-book para os seus seguidores. É só baixar, que não tem custo nenhum. E eu acho que ele vai poder ajudar um pouco mais as pessoas, que foi com esse objetivo que a gente criou. Que maravilha, muito legal isso. Tem uma pessoa que perguntou, cafeína, fala sobre cafeína, doutora. Eu vou lembrar só uma coisa, a doutora vai explicar. Mas, gente, cafeína pode fazer bem. Tudo é um equilíbrio. O que não faz sentido é um excesso de cafeína ao longo do seu dia. Mas explica, doutora, a cafeína faz mal? Olha, a cafeína, você sabe, se você que é o chefe, né? Eu ia mandar você falar de uma última coisa depois, que é o ganache de cacau, viu? Que eu conheço, que é maravilhoso. Mas assim, a cafeína, uma hora ela é a vilã, outra hora ela é o máximo. Você já reparou isso? Ela não tem uma definição exata, porque a cafeína, ela quebra a celulite, mas a cafeína te dá taquicardia. Quantos cafés você toma por dia? 6, 7, 8? Você vai ter taquicardia. Ah, mas ela quebra a gordura. Quebra a gordura e você tem um problema de coração, né? Então, assim, é difícil, porque eu acho que a gente roda, parece que a gente não quer explicar. Mas não é isso, porque é a questão de equilíbrio, né? Você pode tomar 1 ou 2 cafés por dia, ou faça como eu, que sou uma apaixonada do café, que nem a Mili, que eu conheço, que ela é da nossa ONG, que ela é uma atriz, e ela ama café. Então, tome o descafeinado. Se você é louca por café e dá aquela larica, então eu acho que a gente possui saídas para tudo. A questão é a gente ter o equilíbrio mesmo, como você está dizendo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas deu a loucura, toma o descafeinado.
E assim vai. Então, o que eu tenho para falar para o café é que amam e odeiam o café. Então, eu não odeio, mas o excesso eu odeio, né? Porque realmente ele vai te trazer malefícios. Eu quando dava plantão, há muitos anos atrás, eu comecei a ficar taquicárdica. Médico ama café, até para despertar e tudo mais. Eu falei, mas que interessante, porque eu sou esportista. Eu te falei, eu pratico Kung Fu, um monte de coisa. Como que eu tenho essa frequência elevada? Mas eu tomava 10 cafés. Então, assim, olha o absurdo. Não tem condição. Então, eu não tinha nada. Eu era uma atleta com frequência cardíaca alta. Quem era o meu agente indutor? Café. Né? Baixei o café, resolvi o problema. Então, assim, precisamos realmente, a gente estar em equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra que a gente roda e chega. Não tem jeito, né? E assim, completando, né? Colocar beleza é muito importante. Todo mundo quer ser belo, todo mundo quer ver comida bonita. Colocar uma comida colorida. Gente, especiarias e ervas existem para isso. Para dar sabor e para dar beleza. Perfume também. Então, colocar um prato bonito é muito importante. A estética, né? É muito importante também na comida. Até para você estimular. O ritual também é muito importante, como a gente falou, né? Então, não se esqueçam dos detalhes da vida, porque comer automaticamente não faz sentido também. A gente come e não olha para a comida. A gente come e não sabe o que está comendo. Então, vamos ter mais calma e olhar para o alimento, claro que da sua procedência, proveniência, até a forma como você faz ou como você come também. Eu vou responder só uma pergunta que uma pessoa fez aqui, que toma 2 xícaras de café e fica doido. Na verdade, o que acontece? As pessoas possuem limiares e as pessoas precisam se conhecer. Você pode até ter uma alteração em enzimas processadoras. Como existe uma enzima, que é o citocromo P450, que ele metaboliza, por exemplo, bebidas. Então, ele metaboliza tanino. Então, existem pessoas que, quando bebe, elas realmente apagam com um copo de vinho. Então, às vezes, a pessoa fica para mais ou para menos por um processamento interno. Então, é importante você descobrir se 2 xícaras de café te deixam doido, o que mais que tem cafeína pode te deixar. Se você tomar um chá que tem a cafeína, ele vai poder provocar a mesma coisa que você tem. Então, você precisa descobrir o que e qual é o seu limite. Então, as 2 xícaras, a Van falou, me deixa doido? Tome uma, tome meia. Esse é o seu limite. Eu não processo tanino. Eu não processo tanino. Então, eu não posso tomar 2 copos de vinho. Posso tomar meio copo. Então, você precisa achar... Muitas vezes, esse processamento é clínico mesmo. Existe um distúrbio, uma vertente diferente, né? Então, precisa se conhecer e entender qual é a medida que você tem que tomar. Maravilha. Gente, o tempo está acabando. Eu queria agradecer. Foi deliciosa essa live. Vamos ter que repetir. Tem muito assunto bom. Parabéns, doutora. Adorei o nosso bate-papo. Queria lembrá-los que o Le Manjoux está aberto para delivery. Quem quiser materializar comida orgânica e saudável, colorida, saborosa, pede pelo iFood. A Ganache Le Manjoux é uma oportunidade para se comer uma sobremesa sem culpa. E, mais uma vez, cozinhem em casa. Eu estou dando bastante dica no Instagram do chefe Renato Calef, do Le Manjoux, porque cozinhar é libertador. Fazer a sua compra é libertador. Vamos tornar a nossa vida mais saudável, nosso estilo de vida mais saudável com alimentos mais naturais. Vamos reduzir, primeiro, o consumo de proteína animal e o consumo de alimentos industrializados. Doutora, queria agradecer a presença da senhora. Assim, realmente, agora eu quero tomar em breve um cafezinho pessoalmente com você. Vamos marcar em breve, quando a gente puder. Obrigada pelo convite, também adorei, altamente esclarecedor. Eu vou mandar para a pessoa que está pedindo o chazinho, eu vou te marcar para você postar no seu Instagram, tá? O chazinho já tá tão batido, todo mundo quer. Mas agradeço muito e estou à disposição para lives, para esclarecer. Eu gosto muito desse papo de equilíbrio e que beleza realmente não é só creme. Precisa ter um equilíbrio interno, uma coisa que vem de dentro, né? Já dizia Coco Chanel que a verdadeira beleza é a que vem da alma, né? Então vamos associar a nossa alimentação, os nossos cremes com a nossa dieta. Muito obrigada pelo convite. Vai ficar salvo, viu, pessoal? Vai ficar salvo no perfil do Le Manjoux. Um grande abraço, obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Vou entrar agora. Oiê! Oi, tudo bem, doutora? Tudo e você? Tudo Acho que eu mandei a regrinha aí.
Seja Essa hora é bem-vinda. difícil, né? Seja bem-vinda. Estava falando para todo Obrigada. mundo que está presente aqui que a senhora que você é dermatologista há 30 anos, mas é especialista em medicina tradicional chinesa, fitoterapia chinesa e uma medicina especializada em longevidade, né, em estilo de vida saudável. Isso E mesmo. o oportuno, você me é convidada também muito, porque eu acho que é oportuno a gente discutir estilo de vida saudável com um especialista que fala de alimentação. Eu materializo, eu faço comida, falo sobre o mesmo tema, mas como que no dia a dia as pessoas podem aplicar de forma simples e prática. Eu tenho visto alguns lives que você tem feito e você teve um momento que sentiu uma certa dificuldade de alguns profissionais em falar de uma forma prática, né? E as pessoas ficam um pouco inseguras e confusas realmente em como nesse momento dentro de casa tenho que manter meu peso, tenho que manter minha longevidade, um estilo de vida saudável. Mas e aí, é complicado ou é fácil? Não é verdade? É. Essa é uma dúvida constante, porque as pessoas. Eu apregou uma dieta adequada, mas ela não pode ser complexa. Né? Não dá para a gente buscar o suco do suco do suco do sumo para fazer alguma coisa. A gente não vai conseguir. Né? Então, todo mundo quer ter uma vida saudável, mas prática. Então, eu achei Verdade. ótima a nossa conexão, porque aí você me ajuda e eu te ajudo. Eu digo, coma saudável, você diz o quê? Entendeu? Aí fica um Perfeito. jogo bom esse, né? Eu acho oportuno. Eu tenho visto, e aproveito a todos que estão aqui junto com a gente para fazerem perguntas, mas eu tenho visto muitos profissionais, realmente, até na área da gastronomia, que acham que comida saudável é muito difícil, é de difícil acesso, é muito cara. Eu sempre falo que, primeiro, não precisa ser caro. Claro, se você priorizar orgânico, vai ser um pouco mais caro. Mas se você comprar o orgânico direto de quem plantou, colheu no lugar certo, você vai comprar com preços muito mais competitivos, inclusive, às vezes, mais barato do que o próprio alimento convencional. Isso eu tenho visto na prática. Então, assim, comprar no lugar certo e comprar o alimento da estação garante que ele seja com custo-benefício. Nem sempre orgânico, então, é mais caro. Outra coisa é que eu sempre digo que comida de verdade, se a gente imaginar a comida brasileira, que é arroz, feijão, que já é um formato, uma combinação muito interessante para todo mundo, mais um folhoso verde escuro, com uma pimentinha que é anti-inflamatório, é uma comida maravilhosa. E não é caro, né, gente? Um espinafre, uma taioba, um ora pronobis, um arrozinho integral, um feijãozinho bem feito. É comida saudável isso. Então, doutora, vamos fazer um ping-pong de algumas. O que você acha que seria uma comida saudável para a gente tentar tornar prático? Eu acho que assim, por exemplo, a gente precisa ter uma combinação adequada, porque hoje todo mundo quer ficar bonito, como você falou, bonito, magro, jovem, não quer flacidez, porém, tudo isso requer um desempenho da sua parte. Por exemplo, você quer ficar com um corpo legal, você tem que treinar. Você quer comer uma comidinha orgânica, você vai ter que procurar, entendeu? Então, assim, não é também caindo do céu, né? Então, eu sempre apregou que a longevidade e a saúde não é só aquilo que eu consigo fazer para você na minha clínica. Um laser, isso eu consigo fazer. Agora, você é aquilo que você come, definitivamente. Então, eu gostei do nosso tema, beleza se põe na mesa sim. Porque a gente realmente, a gente reproduz aquilo que a gente come. Não dá para ter uma pele boa, um cabelo bom e uma unha boa se não comer corretamente, né? Então, hoje, a mistura na medicina chinesa das cores é muito importante. As cores misturadas, quando a gente sempre brinca, sabe qual que é o teu prato? É aquele que você olha e vê umas cores coloridas. O verde, o amarelo, isso tudo. Agora, as pessoas se confundem um pouco, Renato. Orgânico, saudável, vegano, light, elas fazem uma confusão geral na cabeça. Então, eu quis também falar com você para a gente tentar entender a diferença que parece básica para a gente, mas não é para as pessoas. Elas ficam confusas, né? Daqui a pouco elas estão comendo uma folha de alface de noite para ficar magra. E aí Pois não é, dá, né? não faz sentido. Não faz sentido isso. Então vamos Então, lá, vamos deixar claro para as pessoas. Tem duas coisas interessantes, já que você é especialista em medicina chinesa, além das cores,
os sabores, né? O Sim. ácido, o picante, o adstringente. Conta pra gente o que é preciso num prato também em relação a esses sabores, além das É porque, cores. assim, na verdade, na medicina chinesa, primeiro a gente tem que entender quem é você, né? De que elemento dos 5 elementos que você... Qual é o teu predominante? Por exemplo, se você for uma pessoa mais yang, como eu, não dá para comer os picantes e nem gengibre, nem nada disso, porque a gente vai ficar muito mais ativa, que não é o que a gente quer. Então, eu acho que para a gente definir os sabores, a gente tem que conversar com a pessoa e ver exatamente quem é quem. Eu posso não tomar o gengibre, você pode tomar e ficar ótimo, né? Como é que a gente Então, percebe quando a gente é yin ou yang? É fácil? não é assim, não é que é fácil, é que a gente precisa fazer uma anamnese, como a gente fala, né? Ah, Por exemplo, as mulheres, em geral, elas são dominadas pelo verde, pela cor verde, que é onde predomina o fígado, né? Onde está a TPM, todos os problemas ginecológicos estão lá, menopausa, taranã, taranã. Quando aquilo se descompensa, que é o sabor amargo, quando aquilo se descompensa, ele vai para onde? Para o baço pâncreas, que é quem? O doce. Por isso que mulher tem larica por chocolate na TPM. Porque o ciclo se descompensa e a seta do fígado vai para o doce. Ou ela vai para o doce, ou ela vai para o azedo. Então, assim, normalmente você pode reparar, a mulher é louca por doce. E na TPM ela detona, né? E essa é uma explicação, não só hormonal, como energética essa, né? Então, precisa sentar com cada pessoa e avaliar. Eu acho que quando eu dou uma orientação, eu dou um pouco genérica e depois a gente vai esmiuçando cada uma. Mas o que eu queria te perguntar, que eu estou vendo umas pacientes minhas aqui, é essa diferença. Light, zero, vegano, orgânica, é uma bagunça total que se Vamos faz lá, na cabeça então. das pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Fala para mim o light. Light diet, vamos lá. Qual que é a diferença? Como é que é? Ah, você quer que eu fale? Tá. Bom, você que é o especialista agora. Tá. Na verdade, assim, eu não gosto de falar a palavra light, eu não gosto de contar caloria, porque eu acho que isso é muito relativo. Isso, dentro do meu conceito de gastronomia funcional, eu prezo por ingredientes naturais, que não são industrializados. Então, quando eu falo em alimento natural, imagine um prato com elementos que não são industrializados, não tem um rótulo, né? Evito o máximo possível de tudo que tem rótulo. Algumas pessoas até perguntaram, Renato, você ensinou a fazer um requeijão de inhame, que é super natural, e pede levedura nutritional yeast. Dá para fazer sem? Claro que dá. Ninguém fazia nada há pouco tempo com levedura nutricional. Ela dá um gostinho de queijo, ela dá uma vitamina B12 a mais, mas não precisa. A gente pode fazer a gastronomia se materializar de uma forma bem simples. E aí, assim, eu acho que existe, claro, uma gastronomia low carb, né? E que é de baixo carboidrato ou de bons carboidratos, eu prefiro dizer assim. Eu não gosto de fazer uma apologia a baixo carboidrato, porque você precisa de carboidrato no seu dia a dia. E o quanto você vai consumir depende da sua individualidade, de quanto você pratica de esporte, de quais os seus objetivos e metas. Claro que existem os bons carboidratos, mas existem os péssimos carboidratos que você consegue melhorar na gastronomia. Com biomassa de banana verde, com uma chia, com amaranto, com uma linhaça, que você vai dar uma melhor performance e vai adicionar fibra a ela. Eu digo muito, agora todo mundo imagina a batata doce como a melhor raiz fit. Mas será que eu não posso comer uma mandioquinha, uma batata inglesa, colocando biomassa, que é alimento prebiótico, colocando chia, que tem ômega 3, ou linhaça? Claro que eu posso. Então, a gastronomia está aqui para ajudar, né? Então, assim, quando eu falo zero, é zero do quê? Né? Geralmente as pessoas imaginam zero açúcar. Ok. Às vezes eu falo na minha legenda do cardápio, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, né? Porque as pessoas têm hoje necessidades novas e restrições novas por conta dessa vida moderna, por conta dessas doenças crônicas não transmissíveis, etc. e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? O zero faz bem para a saúde? Eu falo muito isso. Excesso de adoçante, será que não faz mal para a saúde? Então eu, Renato Calef, prefiro comer menos doces, mas quando comer um doce de verdade, sem excesso de adoçante.
que pode alimentar desbiose, que pode alimentar bactérias ruins, que são substâncias estranhas ao nosso corpo. Então, eu sou uma pessoa que prefiro fazer uma sobremesa, um doce com uma tâmara, com um xarope de tâmara, adoçada com passas, com damasco, com mel ou melaço, né? Ou com própria fruta, banana madura, por que não? Então, eu prefiro fazer de uma forma mais leve essa comida na prática. Mas é diferente. Claro que é diferente. Os sabores são muito diferentes. Uma tâmara é diferente de um damasco, de uma passa, né? De um açúcar mascavo, de um suco de coco. Depende do que você quer fazer, depende do seu paladar, né? Mas a gente também tem que se acostumar a comer com doces menos doces. Então, eu tento colocar sempre um pouco menos. Se você for no meu restaurante, você vai encontrar níveis diferentes de doçura para todos os tipos de paladares. Eu acho muito importante isso, doutora. Eu já fui no seu restaurante. Eu já fui, já gostei, comi, achei uma delícia. Eu também concordo com você. Porque, por exemplo, o adoçante, ele tem vários estudos de cancerígeno, né? Ah, não, mas é o xilitol, é não sei o quê, mas ele não é natural. Então, se você quer adoçar natural, vamos no mascavo. Vamos no mascavo, vamos no mel. Então, eu também acho que esses excessos, eles não levam a lugar nenhum. Por isso que os chineses apregou o equilíbrio. Eu acho que para tudo o equilíbrio ele é importante, né? E eu também acho, vai comer um doce, come um doce mesmo. Você não pode comer um doce todos os dias, um doce com 2.000 calorias. Mas, uma vez, ele não vai te engordar. Até porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que pratico muito esporte. Eu até me dou o luxo de comer um docinho. Por quê? Porque para queimar é um segundo, porque eu faço várias coisas. Então, tudo vai depender. Agora, os doces, eles sobem o seu índice glicêmico. E isso é um problema, né? Então, por isso que, se você reparar, eu nunca vi tanta gente pré-diabética, que eu não sei se é. Então, a pessoa vai lá, acha uma insulina um pouco alterada, uma glicemia um pouquinho, já vou te dar um remédio. Calma, pode ser só uma dieta errada. Eu não preciso te dar já um antiglicemiante nesse momento. Se você reparar, pessoas muito jovens tomam muito medicamento hoje. É o remédio para anticolesterol, é o antiglicante, é não sei o quê. Calma, às vezes só uma dieta resolve a sua vida. Você organizar todos os pratos, organizar tudo isso. Então, eu acho que é importante ter isso. Agora, me conta uma coisa. As pessoas têm esse tabu. Os meus pacientes falam, não me pede para comer orgânico. Vou gastar uma fábula, né? Você já falou que não. Mas, assim, orgânico não dá, doutora. Não é todo lugar que tem. Eles dão essas coisas dificílimas para a gente comprar. Onde a gente acha essas coisinhas, assim, mais simples? Esses supermercados normais têm tudo isso? No setorzinho orgânico? Supermercado normal tem o setor orgânico, mas, gente, muitas vezes não existe comércio justo. Comércio justo é quando você paga um valor digno para o produtor orgânico, porque a gente gosta de explorar, né? A gente foi acostumado num estilo de exploração das pessoas. Então, às vezes, o produtor orgânico, ele planta, ele colhe, e aí ele tem que escoar, e isso o mercado, às vezes, tenta explorar isso deles, comprando por um preço muito baixo. Veja, o agricultor também quer ter um filho na escola, também quer ter um carro, também quer viajar de férias, como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que pagar um preço justo. Muitas vezes, você tem lá num supermercado, num cantinho, onde foi elitizado, o preço está caro, não foi praticado comércio justo com o produtor, está numa embalagem de isopor, embalado com bastante plástico, e do lado de um hidropônico, que eu sou totalmente contra o hidropônico, porque tem muito metal pesado. Então, eu acho que se você comprar em feiras abertas, eu sempre digo que o brasileiro tem que se habituar, não esse momento é mais complexo, mas eu vou dar uma outra solução, mas ir à feira, ir ao mercado aberto, e tem feiras orgânicas, pedir o certificado dessa banca. Ele pode até falar nesse dia, eu não trouxe. Não trouxe, então eu quero semana que vem. Porque quando ele fica enrolando muito você, é porque ele não tem certificado, ele não é orgânico. Então, assim, exija, porque a gente sabe que brasileiro adora dar uma enganadinha. Bom, dito isso, no lugar certo, se acostumando e você comprando sempre o alimento orgânico, você vai identificar ele. Porque ele tem uma cara muito própria. O limão orgânico tem cara de limão orgânico, a banana, tudo isso. Mas aí o que eu digo? Se você comprar da estação,
é mais barato, porque ele teve uma grande produção e ele quer vender tudo isso. O feirante leva a sua banana como se fosse um filho. E ele plantou, ele colheu, ele levou e acordou de madrugada. Então ele vai vender essa banana por um preço que é da estação, por um preço melhor e mais competitivo. Se você for comprar um produto importado, claro que ele é mais caro, mas precisa? Não precisa, né? Então, assim, primeiro, desmistificar, ir no lugar certo, comprar da estação, você vai comprar o orgânico por um ótimo preço custo-benefício. Agora, que a gente não está podendo sair à feira, tem gente que vai de máscara, tudo, a solução são pedir cestas orgânicas. Você entra em contato com a empresa, ela passa a disponibilidade da semana por WhatsApp, ela já te passa o preço, você pede o que você quer, e aí ela manda entregar numa caixa. Eu, por exemplo, compro o meu de uma empresa chamada Do Mato para casa, mas tem outras empresas também, tem o Raízes Orgânicos, tem grandes empresas e que o preço é muito bacana também, não é um preço absurdo. Eu, por exemplo, essa semana tinha uma pessoa vendendo frutas perto de casa. Foi muito prático, eu desci do apartamento e fui lá. Mas o preço era absurdamente caro e era tudo convencional. Estava muito mais caro que a cesta orgânica que eu costumo comprar. Só para vocês verem isso tudo. Acredito. E me conta uma coisa. E, por exemplo, a passas, castanha do caju, nessas feiras não tem. Aonde a gente vai poder comprar? Porque às vezes é legal a gente ter um molhinho desse para comer, um snackzinho desse. Aonde a gente consegue comprar? Olha, agora eu vou ter que ser muito mais... Eu vou falar muito... Vou falar uma grande verdade, né? As oleaginosas e as frutas secas são ótimas porque você materializa a gastronomia saudável. Só que é muito difícil de você comprá-las orgânica. E a maioria delas passam por um processo que é incompatível com o universo orgânico. Porque você tem que matar os parasitas, os micro-organismos. Também possuem muitos conservantes, sulfitos. Então, assim, tem que maneirar o consumo disso tudo. Né? As castanhas já se provaram que muitas pessoas estão... que ela é inflamatória, alergênica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje eu vejo também um excesso de tudo que é de castanha de caju. Pasta, manteiga, iogurtes. Tem que maneirar. Dá para fazer coisas com inhame também. Dá para fazer requeijão, iogurte com inhame, com coco, né? Tem leite de coco, tem leite de semente de melão que você pode fazer de forma caseira na sua casa, que é um superalimento rico em ômega 3, em cálcio, em magnésio. Então, só para um alerta, para a gente não exagerar nessas oleaginosas, como tem gente exagerando também na pasta de amendoim que come todo dia, que também é alergênico. Só para a gente entender, porque eu faço muito uma gastronomia que é anti-inflamatória, né? Então, claro que existe uma individualidade, mas existe um equilíbrio, né? A dosagem equilibrada no seu dia a dia de tudo isso. Não sei se a doutora concorda. Não, eu concordo. E tem uma pessoa que me fez uma pergunta aqui que eu anotei. Ela falou assim, quais são os alimentos para unhas e cabelos, né? Então é o seguinte, a gente tem que pensar que unha e cabelo é queratina e a proteína. Então, a gente tem que ter a proteína. Agora, eu sou do seu pensamento. Eu não como carne, mas não existe só proteína em carne. A gente tem um universo gigante para a gente comer. Se você não come, eu não como nada de carne. Ok, nós teremos que passar numa nutricionista se a pessoa não tem essa orientação e a gente vai ter esse universo de proteína. Não existe só proteína nas carnes, né? Então, para cabelos e unhas, é importante para a fabricação do colágeno e tudo, a gente ter uma rede de proteínas e que ela não necessariamente precisa ser em carne. Ela pode ser de outra espécie. Agora, eu queria que você me ajudasse, porque assim, eu tenho muito paciente vegano. E os veganos, eles costumam ter muita queda de cabelo. É demais, né? Muita queda de cabelo. Veja, eu não sou vegana, mas assim, eu acho que existe sempre uma saída. Se você quer ser vegana e é o que você deseja, a gente precisa suplementar. Ou com uma dieta bem rica no que está faltando, fazendo seus exames, checando sua B12, checando tudo isso e dando uma variedade para os seus alimentos. Como é que você vê hoje o vegano? O que você pensa sobre isso? Qual que é a tua ideia? Olha, eu prego hoje a redução do consumo de proteína animal por uma questão de saúde própria, porque o consumo de proteínas animais gera várias doenças. Por conta de um colapso ambiental, não faz sentido mais, não existe, o planeta não tem mais capacidade de se criar tantos animais e nem comida para tantos animais.
A gente já comprovou que, por exemplo, essas grandes pandemias e o corona, etc. e tal, é por conta do consumo de carne, de proteína animal e de uma forma errada, porque a gente tira o animal do seu ciclo natural. A gente estressa o animal, que fica suscetível a outras doenças. Então, é uma forma errada de se produzir carne. Bom, a gente, então, até por uma conta, então, uma questão humana, porque a forma também que se abate o animal não é muito humano. Então, assim, por várias questões, a gente tem que reduzir o consumo da proteína animal. Eu digo que, assim, acordem, seres humanos, passem a modificar os seus paladares, porque vai chegar um futuro próximo onde a carne e a proteína animal vai ser uma fortuna, onde vai ser de difícil acesso. Bom, por outro lado, acho incrível, cada dia mais as pessoas têm se tornado veganas e têm diminuído e reduzido o consumo de proteína. Mas é preciso ter proteína, porque a baixa de proteína gera um desequilíbrio e que você pode ter excessos de doenças e a queda de cabelo, de unhas, etc. e tal. Muitas pessoas se tornam veganas e simplesmente param de comer proteína animal. Não é assim. Eu tenho que buscar fontes proteicas. Então, eu tenho leguminosas, eu tenho ervilha, eu tenho feijões, feijão azuki, eu tenho grão de bico, eu tenho a lentilha, né? Eu tenho os folhosos verdes escuros, eu tenho os brócolis, as couve-flores, cada um com teores de proteínas diferentes. Eu digo que o prato de um vegano tem que ser muito maior, porque ele tem que ir somando proteína. Então, ele vai somando das oleaginosas, das sementes, do brócoli, da couve, dos folhosos verdes escuros, das leguminosas, não é? De repente, de um tofu, de um tempê, que são formas de você melhorar a digestibilidade de algumas leguminosas, é um preparo específico. Você tem, ora pronobis, você tem azedinha, você tem tantas outras punk, também ricas em proteínas, né? Agora, tem que se alimentar bem. Né? Não adianta você simplesmente tirar a proteína animal e começar a ingerir tudo que não é animal. Você vai ter desnutrição, você não vai se sentir bem, você vai ter muitas doenças. Então, eu digo que a pessoa precisa de um profissional de saúde para fazer seus exames. Você tem que fazer eu digo que a cada 3 meses, pelo menos, uma batalha de exames para saber como que está o seu organismo. Para alguém olhar para você e falar, olha, de acordo com a sua individualidade bioquímica, você precisa disso, 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 disso. Não é verdade? Não, eu também acho que tem que fazer. E depois a pessoa vai se descobrindo. Ela vai entendendo que ela come menos isso, então a vitamina B12 dela cai. Ela come isso, a biotina cai o cabelo. Então ela vai se descobrindo. Mas ela precisa, sim, de um profissional, de uma nutricionista e de uma pessoa que oriente a própria alimentação. Porque o que acontece com os pacientes é o seguinte, quando você começa a falar no arsenal de coisas aí, tem coisas que eu quase não conheço. Por quê? Porque não é meu mundo. Esse não é o meu mundo. Mas no momento em que a pessoa começa a te orientar, abre os teus olhos. Fala, poxa, eu posso fazer isso, eu posso comer isso. Por exemplo, eu não sou vegana, então me ensinaram outro dia um omelete com tapioca que eu amei. É uma coisa simples, é prática, eu como ovo, é uma coisa rápida, dá para fazer. Então, assim, você precisa ter um meio termo, né? Porque precisa achar a solução para aquilo que você está tirando. Se você não consegue, a gente suplementa. Também existem suplementos. Eu posso suplementar a biotina, eu posso te dar B12, eu posso te dar um sulfato ferroso se o ferro estiver baixo. Eu vou tentar vou te orientar para que você vá para o mundo alimentar. Mas muitas vezes eu preciso que você tome alguma coisa. Então o paciente precisa entender entre que Vocês estão perguntando se o Le Manju serve carne. Ele serve carne, é um restaurante. O Le Manju, as pessoas me perguntaram, mas o Le Manju serve carne? O Le Manju se tornou vegano? O Le Manju é democrático. E acompanha a evolução do planeta, das pessoas e a minha própria evolução. O Le Manju reflete muito quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa que olho para o planeta, olho para a saúde e estudo o tempo inteiro. Mas eu acredito que cada um tem o seu momento. Então eu prego uma redução. Não dá para ser do dia para a noite se tornar vegano. Então eu ofereço no meu cardápio proteínas animais, mas um frango orgânico, um peixe de uma pesca não predatória, da estação.
eu prego proteínas sustentáveis, então eu faço casca de jaca verde, eu sirvo tofu, eu sirvo polpetone de feijão azul, eu sirvo queijos, mas eu sirvo opções veganas de um requeijão de inhame, por exemplo. Então a gente trabalha a democracia e respeita o estilo de vida de cada um, onde as pessoas podem celebrar a vida e compartilhar o seu momento, a sua vida com colegas com restrições alimentares, paladares diferentes e estilos de vida diferentes, né? Só para alertar, e acho importante isso, porque o Le Mangione nasceu dessa forma, sendo funcional, pregando o estilo de vida saudável e sem obrigar ninguém. Cada um pode ser o que quiser e a gente respeita essa transformação. Agora, eu preciso avisar, essa transformação precisa ser feita. As pessoas precisam buscar um estilo de vida mais saudável, elas precisam reduzir o consumo de proteína animal, elas precisam ingerir mais alimentos orgânicos. Isso é fundamental, elas precisam ingerir alimentos anti-inflamatórios, que ajudam a eliminar toxinas, elas precisam alimentos que sejam prebióticos, alimentos... Então, assim, e tudo isso tem no universo natural, né? Sim. Me conta uma coisa. Eu anotei aqui umas dúvidas que todos os pacientes têm para a gente tirar. Por exemplo, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nada, mas o pessoal adora tomar um suco de caixinha. Isso aí todo mundo gosta porque é prático, eu não vou fazer. Tarana. E existem algumas empresas um pouco mais conceituadas, que os nutricionistas todos falam, se você quiser tomar, pode tomar dessa empresa. O que você pensa disso? Não, bom, para mim, suco é suco natural, de preferência de uma fruta orgânica. Eu gosto sempre de misturar elementos no suco, até para equilibrar a dose de frutose. Então, acho que a gente pode colocar sempre uma fibra, uma biomassa, uma chia, uma linhaça, colocar um gengibre, um elemento termogênico, um elemento anti-inflamatório. Eu sempre coloco uma cúrcuma no suco. E acho assim, gente, para que comprar um suco de caixinha se, no mínimo, você pode pegar, carregar um limão na sua bolsa, abrir, espremer e tomar com água, né? Acho desnecessário. Eu não tenho... Bom, eu não preciso falar de nenhuma marca de suco. Então, respeito a praticidade, essa vida moderna, mas essa vida moderna que está ensinando a gente que a gente pode tudo. A gente pode ter só prazer, a gente pode ter praticidade e outra coisa, a vida moderna tem sido a gente que tem remédio para tudo. Mas a gente está falando de uma medicina que quer a cura e não sanar os efeitos, não é verdade? Não, isso é real. Agora, o que eu te falo, muitas vezes falta na cabeça da pessoa ideia. Faltam ideias. Eu vejo isso no meu dia a dia. Hoje, na minha clínica, tem uma nutricionista super boa, que é a Daniela Pini, que trabalha com mindfulness, que é muito boa. Então, mas eu percebo que faltam ideias. Às vezes, a pessoa compra as mesmas coisas e ela acha que não tem nada para ela fazer. Ah, banana. Ah, mas banana eu só posso comer. Mas tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com banana. Entendeu? Então, às vezes, faltam ideias. Por isso que é interessante ver um livro. Você tem um livro bacana, de ver sugestões, porque vai abrindo o seu universo de mente do que fazer para você. Porque às vezes a pessoa não sabe. Ela definitivamente ela não sabe, por isso que ela não faz, né? E você sabe que eu digo uma coisa, eu te falo de suco. Vamos aproveitar o gancho do suco. Gente, eu, por exemplo, tomo suco de manhã. Eu faço um grande suco funcional. Tem limão, tem gengibre, tem cúrcuma, tem chia. Às vezes é um açaí, às vezes é uma polpa, às vezes é um abacaxi, a fruta da estação. E acabou. Eu não tenho mais que tomar suco na minha vida. Eu tenho que tomar chás, infusões. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é colocar o meu chá. Eu tenho uma coleção de chás ou de especiarias de ervas. Faço minha infusão, porque é maravilhoso. Ingerir líquido é muito importante. Mas eu não preciso buscar o tempo inteiro nas frutas. Então, assim, essa história de suco de caixinha, para quê? Aliás, para que comprar chá pronto, não é verdade? Se você pode fazer uma infusão de hibisco, colocar um cardamomo, um gengibre, um chá de orégano. Se você tomar um chá de orégano à noite, é ótimo para digestão. Se quiser, é maravilhoso. Ah, estou com uma dor de estômago, chá de orégano, né? E chá de alecrim, chá de tomilho, é muito bom para melhorar a digestibilidade. Então, a gente tem que utilizar o que é mais saudável, o que é mais custo-benefício. Comprar um chá de saquinho, que vai prometer um monte de coisa para você, para quê, gente? Compra uma ervinha,
compra um vasinho, cultiva na sua casa um vasinho de ervas e faz um chá com isso. É verdade. E olha, na medicina chinesa, você vê, os chineses tomam muito chá, existe até o ritual do chá. E esse ritual, ele não existe só pelo ritual. Ele existe, sim, pelo ritual de fazer, mas normalmente, na pós-graduação, por exemplo, o meu chefe sempre falava o ritual para dormir. Então, preparar o seu próprio chá, ele já vai montando um ritual mental. Então, você vai, aquece a sua água, pega a sua erva, põe para infundir. Todo o aparato do chá é muito charmoso, você põe as suas ervas para infundir. Isso tudo faz com que você já vá, inclusive, preparar o sono, né? Outra coisa que eu ia dizer é que, além de tudo, o estômago, ele gosta de coisas quentes. Isso você já deve ter ouvido falar. Por isso que os chineses e os orientais gostam da coisa quente, porque a digestibilidade ela é melhor. O estômago na medicina chinesa, ele é um órgão que ele gosta do quente, não do frio. Então, quando a gente mete uma coisa gelada, ele não acha bom. Por isso que quando você resolve entrar numa dieta, entre aspas, com tantas coisas frias, você acaba não emagrecendo. Então, o chinês tem uma explicação. Por quê? Porque a digestibilidade ela não acontece. Então, à noite, você não deveria comer a sua salada, você deveria tomar uma sopa. Uma sopa quente, um chá quente. Isso sim cairia muito bem para o seu organismo. Ele iria agradecer, que bom, você está me dando quentinho, né? Então, por exemplo, sopa é uma coisa que ninguém gosta de tomar, mas tem milhões de ideias de sopa para se fazer. É uma coisa rápida, fácil de fazer. Assim, eu, por exemplo, faço sopa, posso até congelar. Não seria o melhor eu congelar, mas é uma sopinha natural, não tem creme de leite, não tem nada. Então, as sopas também são uma hipótese bacana, você não acha? Para as pessoas tomarem à noite, uma coisa rápida? Adorei esse assunto. Eu vou falar o que eu faço para mim na minha casa, que funciona muito bem. Primeiro, deixa eu responder uma pergunta. A pessoa perguntou, repete o chá de hibisco com gengibre. Gente, eu pego uma água, uma caneca, coloco o gengibre seco, o hibisco, fervo um pouquinho, com cardamomo, sementinha e anis estrelado, fervo um pouquinho, depois desligo, coloco gengibre, coloco às vezes sálvia, coloco hortelã e abafo. Depois eu como isso e tenho uma infusão. Tá? É maravilhoso, é delicioso, é refrescante. A gente está falando de ingredientes naturais, especiarias anti-inflamatórias, detoxificantes, termogênicas. Então é bárbaro, tá? Agora de sopa. Veja, é tão fácil fazer uma sopa. Na minha casa eu tenho muito inhame na minha casa, batata doce, mandioquinha. Pego um pouquinho, cozinho. Cozinho e tudo isso e guardo em potinhos com a casca na geladeira. Às vezes já descasco. Então, às vezes, eu já pego o inhame, eu só descasco o inhame, aqueço novamente numa aguinha, bato no liquidificador com azeite e sal. E, às vezes, ponho umas especiarias, porque eu não vivo sem especiaria. Tá pronto um cremezinho de inhame. A mesma coisa com mandioquinha, a mesma coisa com uma batata doce roxa. Aqui, a raiz ou o elemento que você tiver. Pode botar aí alho poró, misturar com outros elementos. Agora, chefe, eu quero... meu médico, meu especialista falou que eu não posso carboidrato depois de tal hora da noite. Como é que eu faço? Bom, eu também vivo essa vida de todo mundo. Às vezes a gente quer emagrecer mais, às vezes a gente tem que evitar um pouco de carboidrato. Eu tenho uma receita que é um caldo recuperador. Eu pego uma panela, coloco água, aí eu coloco cúrcuma, curry. Claro que aí você, doutora, pode direcionar melhor de acordo com a individualidade, o biotipo de cada um. Mas eu estou pensando numa pessoa genérica aqui. Isso. Cúrcuma, curry, cominho, coentro em grão pilado. Coloco ervas liofilizadas. Eu tenho ervas liofilizadas que eu compro da Lio, que vale muito a pena porque ela vem em refil e o processo de liofilização é ótimo porque preserva nutriente e sensorial. Então eu coloco às vezes tomilho, o que eu tiver, meus potinhos mágicos. Eu tenho 2 gavetas repletas de ervas e especiarias. Então, e aí cada dia eu vou botando pitadas, vai fervendo, ponho tomate, corto o tomate, ponho tomate, alho poró e vai fervendo. O tomate vai se desmanchando, eu pego o tomate e vou apertando ele junto com uma concha para tirar o sumo e ficar temperado esse caldo. Bom, e aí você vai colocar cenoura, se tiver cenoura, se você quiser colocar cogumelos. Eu
como frango, põe o franguinho ali para ele cozinhar nesse caldo. Ah, eu como peixe, põe um filezinho de peixe para cozinhar nesse caldo. Ah, pode ser tofu, pode ser tempê, e vai cozinhando nisso. Então, de acordo com a sua restrição alimentar. Vai fervendo, fervendo, fervendo. Você vai provando. Sal, mais isso, mais aquilo. Prova, mais sal. Tá pronto um caldo delicioso. Eu digo que é um escalfado emagrecedor. O que eu complemento com isso? Brócolis ou couve-flor. Porque eles são extremamente low carb, são interessantíssimos para a nossa saúde e eles dão saciedade, porque você vai mastigá-los. Então eu coloco pedacinhos de couve-flor ou de alho poró, ou de brócolis, e aí junto com essa proteína que eu escolhi. Isso dá uma saciedade e é líquido. Então eu encho um bowl desse líquido, 100 gramas de brócolis, 150 de uma proteína que você escolher, e pronto. Ah, mas eu não como peixe nem carne, sou vegano. Põe cogumelo, põe tempê, põe tofu e pode complementar antes de dormir com uma proteína vegana. Eu, por exemplo, eu uso a Mother ou a Nutrawell, que são neutras, eu gosto muito, são veganas, não são transgênicas e tem uma ótima performance. Aí eu faço uma misturinha, às vezes eu faço um próprio mingauzinho dessa proteína com esse líquido, dessa sopa e como. Tá feito a janta, né? Uma janta low carb, cheia de antioxidante. Eu também anotei. Tem uma moça falando que anotou. Acho que depois você vai ter que pedir para... Vai ter que sair essa receitinha desse caldo. Eu já postei essa receita, mas vou colocar no meu story de novo. Coloca de novo, que eu adorei essa receita. Só vou voltar um pouquinho no chá, porque eu vi uma perguntinha aqui. Na medicina chinesa também existe um chá muito maravilhoso, que é quando você está no pré-gripe. Voltando um pouquinho no chá. Né? Então, a gente usa a raiz da cebolinha, que é uma coisa que está na terra. A gente usa o limão, a raiz de cebolinha, o gengibre e ferve tudo isso, faz essa infusão. Pode pôr um pouco de limão. Depois que você faz essa infusão, abafa, que nem você falou. E vamos supor, você está pré-gripe, né? Aquele mal-estar. Você tem que vestir uma roupinha, não pode fazer um chá assim. Tem que vestir uma roupinha, toma essa infusão e promove um suor. Essa sudorese na medicina chinesa, ela expulsa o vento frio de um processo gripal. Então, isso aqui é muito legal. A gente está fazendo esse tipo de chá, assim como você deu a dica da sopinha. Eu não sou chefe, mas estou dando uma dica de chá de gripe, antigripal, que Então, funciona bem legal. Agora, repete os ingredientes, doutora. Agora eu vou anotar. Repete os ingredientes, por favor. O talinho da raiz de cebolinha, o gengibre, o limão, pode pôr um pouquinho de alho amassado, né? Ferve tudo. E se você não gosta do tempero natural, você pode pôr um pouquinho de mel. Se você não toma o chá de jeito nenhum, põe um pouquinho de mel. Eu tomo natural, mas não esquecendo que é importante dar a sudorese, tá? É importante você realmente transpirar. Não adianta você tomar e sair assim, pôr no ventilador. Então, é o que eu falo. Quando alguém me vê de cachecol, assim, ela tá tomando chá. Porque aí você promove a sudorese e fica quietinho no quarto. Então, você vai expulsar a gripe, a dor de garganta. Isso é bem legal, tá? Isso é um chazinho que eu uso sempre. Todo mundo me conhece com o chazinho da gripe, que é bem legalzinho, bem gostoso isso. Eu queria te fazer uma pergunta, que até foi assim, você falou dos legumes, e sempre os pacientes falam assim, mas como que eu guardo tudo isso? Porque estraga tão rápido, a gente não tem essa possibilidade de eu, por exemplo, toda hora na feira e não consigo. Como é que eu guardo tudo isso? As coisas mais simples, cenoura, o inhame, a batata, como é que eu guardo isso se eu ter? Posso congelar? Como é que fica isso ou não? Olha, você pode cozinhar e congelar. O caso do inhame, você pode até congelar ele cru também, em pedacinho, tranquilo. O que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho uma cozinha, uma bancada, e tem coisas que ficam melhor fora da geladeira, outras dentro, enfim, você vai descobrindo melhor. Agora, eu descobri que quando eu ponho tudo na minha gaveta da minha geladeira, eu começo a perder as coisas. Eu também. Então, o que acontece? Eu deixo tudo organizado nos meus bowls, nos meus pratos ou em potes, que fique de fácil visão. Até porque, às vezes, o do fundo pode começar já a suar e pode começar a estragar o resto, né? Então, assim, eu começo a olhar, tá perdendo, começo a cozinhar, cozinho, boto no potinho na geladeira, cozinho. Então isso daqui eu vou comer 3 dias, congelo. Eu vou organizando na minha cabeça o que eu vou comer durante a semana.
Hoje mesmo eu fiz uma arrumação e eu já coloco na minha frente tudo aquilo que eu preciso consumir. Então, eu vou me avisando, me lembrando das coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Porque é fácil perder, né? Então, assim, hortaliça, tô perdendo, eu congelo. Salsinha, tô perdendo, eu congelo. Aí eu vou usando para suco. Fica uma delícia salsinha no suco, viu, gente? Eu vou congelando, às vezes eu compro punk. Comprei nirá. Só que eu esqueci de usar, congelo. Eu vou utilizar em outro momento. Ou eu faço um azeite batido. Pego o meu azeite, bato com coentro, ou bato com várias hortaliças e faço um molhinho. Eu guardo na geladeira, que vai durar vários dias. E vou finalizando a salada, os meus pratos, né? E eu estou olhando aqui a bancada para ver se eu lembro mais alguma coisa. Por exemplo, banana. Banana tu vai perder. Eu começo a descascar, ponho num potinho na geladeira para bater nos meus smoothies, do meu açaí, né? Tá sobrando abacaxi, já descasco, já corto o abacaxi, congelo a casca, eu faço uma infusão maravilhosa, porque casca de abacaxi fica um chá maravilhoso, diurético, espetacular, antioxidante, anti-inflamatório. Aí põe o zimbro, deixo cozinhar tudo com gengibre, fica divino, né? E a gente não pode mais jogar nada no lixo. Não. Porque E o a lixo... casca da maçã também cai super bem no chá, Também. né? Agora, Maravilhoso. eu tenho uma amiga que mora fora e ela me mandou um vídeo que eu me apaixonei, porque isso acontece na minha gaveta também. Quando eu vou ver, tava tudo estragado, aquela baba na geladeira. E lá nos Estados Unidos, elas têm uma coisa que elas embalam no papel alumínio. Então, ela anota. Então, ela escreve assim, 2 cenouras, papel alumínio, cenoura. Abobrinha e vai pondo data. Realmente, eu tô na quarentena, tô tendo esse tempo. Você tem alguma explicação para isso? Porque realmente eu não perdi mais nada. Tudo, como eu estou lavando as coisas todas aqui agora, eu não perdi mais nada. Eu consegui manter na geladeira, não congelado. Você tem uma explicação para isso? Você já usou essa técnica? Já usei. Eu indico o papel manteiga ao invés do alumínio. O alumínio tem metal pesado, não faz muito sentido para o planeta. Agora, você evita que... Porque, principalmente o papel manteiga, né? Ele vai absorvendo a umidade dele. Então, ele evita se mofar. A água é um veículo de proliferação bacteriana e você acaba perdendo o alimento por conta disso. Ele mofa, ele vai ficando mole. Então, envolver ele ou num perfeczinho ou até num papel toalha é interessante, porque essa umidade vai sendo retida. Sim, porque eu achei que melhorou muito. Perguntaram aqui sobre a ideia de colocar o açafrão no chá chinês. Olha, na verdade é o seguinte, a ideia do chá chinês, além de, claro, você tá usando o caule da cebolinha, tudo, é promover o aquecimento. Eu já, por exemplo, já estive num lugar que não tinha nada disso. Então, na verdade, a gente fez um chá de coentro mesmo, aquecido, e esquentei a pessoa e promoveu essa sudorese. Então, é claro que eu dei uma explicação técnica, mas se tiver num lugar... por exemplo, por que quando você mora num país muito gelado, eles costumam se aquecer com chocolate e tudo mais? Porque o vento e o frio, ele entra sim as vias aéreas. Então, quando ele entra pelo nariz, ele vai gelando a sua traqueia, os seus brônquios, por isso que as pessoas têm dor de garganta, por isso que elas têm asma e por isso que elas se aquecem. Então, isso não é lenda, você tomar um quente. Então, não é lenda tomar um chocolate quente no inverno, tomar a sopa no inverno, ela tem uma lógica, que é aquecer. Isso porque nós moramos num país que não é gelado. Ele é um país tropical. Mas nos países frios, essa prática ela acontece. Então, as sopas são muito bem-vindas. Então, o chazinho, você pode acrescentar outras coisas. Eu dei uma explicação científica, mas está valendo mesmo o aquecimento das vias e a sudorese é o que está mais valendo, né? Te fizeram uma pergunta aí sobre... Você viu? Uma perguntinha que te fizeram aí sobre as hortaliças? É melhor lavar assim que chega do mercado? Não, nem sempre. É melhor você ir lavando aos poucos, porque senão, mais uma vez, vai ficar úmido e vai amarelar e vai mofar. Então, eu guardo nesses pacotes. Por exemplo, aquele pacote de pão. É maravilhoso guardar lá dentro. A abobrinha, a mandioquinha, a cebola. Guarda tudo nele, porque ele vai absorver essa umidade. E aí você vai lavando aos poucos. Uhum. E me diz, aqui me perguntaram também sobre a parte de como deveria ser, a gente já falou no começo, como deveria ser a nossa dieta, né? Na verdade, é o que o Renato falou, a gente precisa ter um equilíbrio
entre as proteínas, os carboidratos, porque assim, se você realmente não obtiver as proteínas, a sua rede de colágeno, ela vai ficar frágil. Então, você vai ficar flácida sim. Né? Então, por que um maratonista, se ele não se alimentar muito bem, ele fica um magro muito mole? Por quê? Porque a trama, ela vai se rompendo. Então, você sacode, 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 e essa trama se rompe e você não tem sustentação. Então, você vai ter a perda de sustentação corporal e facial. Então, é importante que você consiga fazer esse cardápio perfeito, né? E também, caso você não consiga, hoje já existem os silícios orgânicos, eles são animais, né? É um silício muito bacana de uma empresa chamada Eximol, o laboratório Biotech que trouxe. É um silício maravilhoso que ele aumenta essa trama, essa junção. Porque quando você é jovem, você é assim, ó, coladinho. À medida que você envelhece, essa trama ela vai se abrindo e ela fica frouxa. E essa frouxidão é que promove a flacidez. Então, isso já existe também, que são os chamados nutracêuticos e que não são de origem animal, por exemplo. Então, você também pode se valer dessa ingesta de nutracêuticos para beleza. Além de você estar ajudando o meio, eu sou suspeita porque eu tenho uma ONG de cães. Então, obviamente que eu vou estar sempre falando que nem você. Não vamos estragar o meio ambiente, né? Então, essa é uma dica que eu estou dando, que existem encapsulados, em cápsulas vegetais também. Isso também é bacana. Você não precisa manipular na gelatina. Você pode manipular na própria cápsula vegana. Então, isso também não vai ser desculpa, tá vendo? Se não ingerir, pode tomar o nutracêutico. Adorei esse silício, eu vou querer comprar. Ah, tem que comprar, tem que tomar em potes, porque ele é maravilhoso. E depois de um tempo, você observa, assim, é nítido. Você pega na pele, ela está firme. Ela está firme. Então, isso é legal, de você estar usando cronicamente. Claro, é que como você falou, mudar a dieta, né? Amanhã eu vou mudar, vou jogar tudo fora. Não é isso. O paladar, ele precisa de um tempo, né, Renato? Para ele ser ajustado. A gente não consegue. Tudo precisa de um tempo, né? Olha, eu sei que assim, nosso tempo está até acabando, mas a gente tem que dar dicas valiosas. Gente, tudo que tem rótulo, evite. Evite os alimentos com rótulo, que vem em potes, né? Tentem fazer de forma mais natural possível. Eu digo assim, nossa, Renato, café da manhã, ao invés de um pão, um inhame grelhado, uma batata doce grelhada. Não precisa usar manteiga, uma tahine que é maravilhosa, cheio de cálcio, magnésio, né? Um azeite maravilhoso, né? De boa qualidade. Isso já substitui o pão com a manteiga. Eu não estou falando que você tem que tirar o pão da manteiga da sua vida, mas a gente tem que ter o equilíbrio de tudo isso. O que não faz sentido é todo dia ter o pão com a manteiga e o café com leite. Eu posso fazer um suco maravilhoso, eu posso comer um inhame grelhado, um inhame que é um super alimento, eu posso tomar um açaí. Então vamos mudar um pouco a nossa rotina. Isso é muito importante, né? E assim, o jantar também, como a gente falou, a gente troca, né, por um caldo, por uma sopa. Recapitulando tudo que a gente falou, né? Tomando bastante água e líquido e muitos chás durante o dia todo. Isso é muito importante. Trocar o cafezinho, os 10 xícaras de cafezinho por adoçante e açúcar, por um café, por 3 xícaras sem nada. E a gente fala assim, mas como que eu vou tomar um café sem açúcar, sem adoçante? 12 dias tomando café sem nada, você se habitua, você nunca mais vai precisar de açúcar e adoçante. Olha o quanto sua vida vai melhorar. E vai abusar de chás. Chá é vida, né? Eu ia te falar que eu fiz um e-book de dicas saudáveis para a quarentena. Alimentos que alcalinizam o meio para o coronavírus. E eu me associei com alguns profissionais, isso é totalmente gratuito. Ele está na bio do meu perfil. A pessoa pode baixar sem qualquer custo, mas assim, eu falo um pouco sobre a meditação, sobre a prática, sobre a alimentação. Pus até a dica de filme para a pessoa não ficar no tédio. Então, eu estou disponibilizando também esse e-book para os seus seguidores. É só baixar, que não tem custo nenhum, e eu acho que ele vai poder ajudar um pouco mais as pessoas, que foi com esse objetivo que a gente criou. Que maravilha, muito legal isso. Tem uma pessoa que perguntou, cafeína, fala sobre cafeína, doutora. Eu vou lembrar só uma coisa, a doutora vai explicar. Mas, gente, cafeína pode fazer bem. Tudo é um equilíbrio.
O que não faz sentido é um excesso de cafeína ao longo do seu dia. Mas explica, doutora, a cafeína faz mal? Olha, a cafeína, você sabe, se você que é o chefe, né? Eu ia mandar você falar de uma última coisa depois, que é o ganache de cacau, viu? Que eu conheço, que é maravilhoso. Mas assim, a cafeína, uma hora ela é a vilã, outra hora ela é o máximo. Você já reparou isso? Ela não tem uma definição exata, porque a cafeína, ela quebra a celulite, mas a cafeína te dá taquicardia. Quantos cafés você toma por dia? É 6, 7, 8? Você vai ter taquicardia. Ah, mas ela quebra a gordura. Quebra a gordura e você tem um problema de coração, né? Então, assim, é difícil, porque eu acho que a gente roda, parece que a gente não quer explicar. Mas não é isso, porque é a questão de equilíbrio, né? Você pode tomar 1 ou 2 cafés por dia, ou faça como eu, que sou uma apaixonada do café, que nem a Mili, que eu conheço, que ela é da nossa ONG, que ela é uma atriz, e ela ama café. Então, tome o descafeinado. Se você é louca por café e dá aquela larica, então eu acho que a gente possui saídas para tudo. A questão é a gente ter o equilíbrio mesmo, como você está dizendo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas deu a loucura, toma o descafeinado. E assim vai. Então, o que eu tenho para falar para o café é que amam e odeiam o café. Então, eu não odeio. Mas o excesso eu odeio, né? Porque realmente ele vai te trazer malefícios. Eu quando dava plantão, há muitos anos atrás, eu comecei a ficar taquicárdica. Médico ama café, até para despertar e tudo mais. Eu falei, mas que interessante, porque eu sou esportista. Eu te falei, eu pratico Kung Fu, um monte de coisa. Como que eu tenho essa frequência elevada? Mas eu tomava 10 cafés. Então, assim, olha o absurdo. Não tem condição. Então, eu não tinha nada. Eu era uma atleta com frequência cardíaca alta. Quem era o meu agente indutor? Café. Né? Baixei o café, resolveu o problema. Então, assim, precisamos realmente a gente estar em equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra que a gente roda e chega. Não tem jeito, né? E assim, completando, né? Colocar beleza é muito importante. Todo mundo quer ser belo, todo mundo quer ver comida bonita. Colocar uma comida colorida. Gente, especiarias e ervas existem para isso, para dar sabor e para dar beleza, perfume também. Então, colocar um prato bonito é muito importante. A estética, né, é muito importante também na comida, até para você estimular. O ritual também é muito importante, como a gente falou, né? Então, não se esqueçam dos detalhes da vida, porque comer automaticamente não faz sentido também. A gente come e não olha para a comida. A gente come e não sabe o que está comendo. Então, vamos ter mais calma e olhar para o alimento, claro que da sua procedência, proveniência, até a forma como você faz ou como você come também. Eu vou responder só uma pergunta que uma pessoa fez aqui, que toma 2 xícaras de café e fica doido. Na verdade, o que acontece? As pessoas possuem limiares e as pessoas precisam se conhecer. Você pode até ter uma alteração em enzimas processadoras. Como existe uma enzima, que é o citocromo P450, que ele metaboliza, por exemplo, bebidas. Então, ele metaboliza tanino. Então, existem pessoas que quando bebe, elas realmente apagam com um copo de vinho. Então, às vezes, a pessoa fica para mais ou para menos por um processamento interno. Então, é importante você descobrir se 2 xícaras de café te deixam doido, o que mais que tem cafeína pode te deixar. Se você tomar um chá que tem a cafeína, ele vai poder provocar a mesma coisa que você tem. Então, você precisa descobrir o que e qual é o seu limite. Então, as 2 xícaras, a Van falou, me deixa doido? Tome uma, tome meia. Esse é o seu limite. Eu não processo tanino. Eu não processo tanino. Então, eu não posso tomar 2 copos de vinho. Posso tomar meio copo. Então, você precisa achar... Muitas vezes, esse processamento é clínico mesmo. Existe um distúrbio, uma vertente diferente, né? Então, precisa se conhecer e entender qual é a medida que você tem que tomar. Maravilha. Gente, o tempo está acabando. Eu queria agradecer. Foi deliciosa essa live. Vamos ter que repetir. Tem muito assunto bom. Parabéns, doutora. Adorei o nosso bate-papo. Queria lembrá-los que o Le Manju está aberto para delivery. Quem quiser materializar comida orgânica e saudável, colorida, saborosa, pede pelo iFood. A Ganache Le Manju é uma oportunidade para se comer uma sobremesa sem culpa. E, mais uma vez, cozinhe em casa. Eu estou dando bastante dica no Instagram do chefe Renato Calef, do Le Manju, porque cozinhar é libertador. Fazer a sua compra é libertador. Vamos tornar a nossa vida mais saudável, nosso estilo de vida mais saudável com alimentos mais naturais. Vamos reduzir
primeiro, consumo de proteína animal e o consumo de alimentos industrializados. Doutora, queria agradecer a presença da senhora. Assim, realmente, agora eu quero tomar em breve um cafezinho pessoalmente com você. Vamos marcar em breve, quando a gente puder. Obrigada pelo convite, também adorei, altamente esclarecedor. Eu vou mandar para a pessoa que está pedindo um chazinho, eu vou te marcar para você postar no seu Instagram, tá? O chazinho já tá tão batido, todo mundo quer. Mas agradeço muito e estou à disposição para lives, para esclarecer. Eu gosto muito desse papo de equilíbrio e que beleza realmente não é só creme. Precisa ter um equilíbrio interno, uma coisa que vem de dentro, né? Já dizia Coco Chanel que a verdadeira beleza é a que vem da alma, né? Então vamos associar a nossa alimentação, os nossos cremes com a nossa dieta. Muito obrigada pelo convite. Vai ficar salvo, viu, pessoal? Vai ficar salvo no perfil do Le Manjou. Um grande abraço, obrigado pela presença de todos. Obrigada.